Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Mesa de Negócios. Hoje eu tô com um convidado especial, um amigo, um irmão meu, Isaac Moreira. Tamo junto, irmão. Valeu demais, cara, pelo convite. Tamo junto. Irmão, vamos lá. A gente aqui tem um ritual que a gente sempre começa com um convidado se apresentando, conversando e a gente tem o intuito mesmo de trocar e trazer um bate-papo, uma troca de conhecimento que consiga agregar para a galera e eles consigam de fato aproveitar ao máximo, não só como entretenimento, mas com informação também. Eu falo que aqui é infotenimento, é mistura de um com o outro. Mas antes de tudo, se apresenta um pouquinho para a galera te conhecer, a galera saber Legal, quem é cara. o Isaac de fato. Massa. Cara, eu achei muito legal da ideia que não é aquele podcast monótono, que tá todo mundo ali, ó, faz a perguntinha, volta pro cara, Nada. responde, comenta um pouquinho pra gerar um corte. É literalmente uma troca de É ideia. isso E aí. pra quem não me conhece, meu nome é Isaac Moreira, eu tenho 23 anos hoje, é, sou coprodutor de lançamento, mas o meu core business, querendo ou não, é audiovisual. Eu tenho uma produtora de audiovisual mais voltada para o mercado digital. E hoje a gente Massa. atendeu. Ano passado foram mais de 70 experts. Esse ano a gente está nos 38 e tudo mais. Acho que vai bater a Que meta do ano massa. passado. Top. Turma, um ponto que eu acho muito legal da história do Isaac é que ele conseguiu construir de fato algo no mercado digital dentro do audiovisual que poucas pessoas conseguiram construir. Ele trouxe uma ótica e ele conseguiu mudar a perspectiva como a galera enxergava isso dentro do mercado e o mais legal disso tudo, ele fez de uma maneira saudável, sem precisar ficar se matando, usando uma par de remédio, de estimulante. Isso é muito massa. A gente conversou isso algumas vezes. Ele vai contar um pouquinho pra vocês como que ele fez para conseguir construir a trajetória dele, como que o Isaac começou, o que que ele precisou passar, o que ele precisou fazer para conseguir chegar hoje e ter tudo que ele tem. Pô, atender 70 experts. Se fizer uma continha por baixo aí, dá mais ou menos 6 a 7 experts por mês. Tá falando de lançamento, se colocar isso dá um por semana. Então muitas vezes você está sobrecarregado atendendo 3 experts, imagina você atender 70 com uma produção audiovisual, que não é algo fácil. Legal, cara. Mano, comecei no interior do Maranhão, Nossa, tirando foto 3x4. Eu lembro que eu. Olha que louco, eu tirava foto no meu iPhone 4 na época e tudo mais, isso era 2015, 2016. E aí eu decidi ter a brilhante ideia de entrar dentro de um estúdio fotográfico e perguntar se ele não tinha uma câmera usada para me vender. E aí eu já tinha visto preços de câmeras Cybershots e tudo mais, e sempre estava na faixa de R$ 1.100. E era impossível, assim, para mim. Tava no ensino médio, tava no primeiro ano, eu acho que quanto que ainda. você cobrava na foto 3x4 nessa época? Então, aí eu vou chegar na foto 3 ou 4. Aí eu entrei nesse estúdio e o cara falou que tinha uma câmera lá que custava R$ 400. Que era uma Cybershot da SC-H100 da Sony. Se puder botar uma fotinha A aqui, gente é uma coloca uma câmera, fotinho dela. câmera de pilha ainda, sabe? Era bem, nossa, aquelas câmeras que o iPhone é melhor, só que ela dá zoom, é a única diferença. E aí ele falou que tinha, eu falei, cara, posso levar pra casa pra mostrar pro meu pai se ele conseguir pagar e tudo mais, aí eu volto aqui. Beleza, o meu pai falou, a gente pode comprar, só que só quando eu receber meu 13º. E aí, pergunta se ele pode fazer de 2 vezes. Aí beleza. Aí eu voltei pra lá com a câmera e tudo mais, ó. Falei, ó, o meu pai, ele só pode pagar no final do mês. Que isso aí era no início de dezembro e recebi lá pro dia 20. E aí nisso ele falou, cara, consigo fazer, mas que você tá trabalhando pra alguém hoje em dia? Eu falei, não, por quê? Cara, eu vi lá suas fotos lá no Instagram, legal e tudo mais. Tem talento, você não trabalha pra ninguém? Cara, eu tava precisando de alguém aqui. Você não Caraca. toparia trabalhar aqui? Aí eu falei, cara, como assim? Eu fui lá perguntar da câmera e aí ele falou assim, eu voltei de lá do estúdio com o emprego e com a câmera. Ele já deixou levar para eu pagar depois. A câmera. Caraca. A câmera custava R$ 400 e tudo mais. Ele falou, e eu nem queria saber quanto que eu iria ganhar, sabe? Eu só tava muito feliz ali porque eu tava com 16 anos e já tinha conseguido o emprego. E aí consegui passar 6 meses, eu ganhava R$ 300 nesse emprego, e aí eu conciliava isso tanto com o ensino médio e com o cursinho também. Deu 6 meses, eu consegui juntar toda a grana e comprar os meus equipamentos. Qual foi o primeiro? O primeiro equipamento foi a Sony Nex F3. Aí, detalhe, aquela câmera lá que meu pai ia comprar, acabou que eu que paguei com o meu salário. Olha que Ele massa. não me pagou o primeiro salário, ele só descontou. E ainda ganhou um desconto de R$ 100? Ainda ganhei o desconto de R$ 100. Caraca, que massa.
Eu nem sei se eu ganhei, posso ser que eu esteja devendo R$ 100 até hoje, eu não sei pra ele. Mas aí eu consegui comprar os meus equipamentos, que tinha dado acho que R$ 1.000, tudo, juntando tudo ali. E aí eu consegui comprar meu notebook e minha câmera. E falei, cara, eu acho que agora tá na hora de eu conseguir orçar voos maiores ali. E até que eu consegui começar a trabalhar sozinho, fazer meus ensaios, era R$ 80 na época, os ensaios. E nisso, tirando foto 3x4, aprendi muita coisa. Que lá eu não fazia só tirar foto 3x4. Eu fazia o design, convite de aniversário, estampava camisa, caneca, tudo que envolve ali revelação de foto, então eu sabia as proporções, Uhum. 10x15, 5x7 e tudo mais. E tirar foto 3x4 me ensinou que nem todo o trabalho em si, por mais que seja na área, não é tão prazeroso assim. Porque as pessoas que vão tirar uma foto 3x4, elas não esperam sair bonita na foto. Então não recebia nenhum elogio. É diferente do fotógrafo retratista que todo mundo fala, uau, não sei o quê, Caraca, aquela reação e vai querendo ou não te motivando ali. E foto massa. 3x4 é no, nossa, cara, pode tirar de novo? Tá horrível. Era tipo isso todo dia, Ela cara. já vai com a E, e, esperança, e né? aquelas palavras de negatividade todo dia, isso aí vai te consumindo, Nossa, querendo ou não. imagina. É todo dia alguém falando mal do seu trabalho. E não era essa expectativa que quando eu entrei achava que era o mundo da fotografia, enfim. E aí consegui sair de lá, trabalhei mais um pouquinho, consegui trabalhar para assistência social da prefeitura de Cururupu, que era uma cidade de 20 mil habitantes, que eu morava lá. E aí eu consegui até atender governo do estado, cara. Eu tinha 17 anos e na época eu lembro que eles não podiam me contratar, então eu gerava uma nota de serviço ali, demorava pra caramba a burocracia pra conseguirem me pagar, mas pagavam, tudo certo. E aí eu me vi numa situação muito confortável. 17 anos, eu tava ganhando meus 2, 3 mil reais ali por mês. Atendia aniversário do pessoal da prefeitura ali, era ótimo. Uhum. Só que eu falei, cara, eu posso ficar aqui e construir um negócio legal, faço meu estúdiozinho, compro meu drone, que era meu sonho na época, e tava muito legal. Só que aí, ao mesmo tempo, algo me dizia, cara, você quer ser conhecido como fotógrafo do interior do Maranhão a vida toda? Ou você quer ver outras realidades? Top. E na época eu assistia muito YouTube e eu via muito o pessoal das antigas voando esses ares, indo para São Paulo, não sei o quê, e eu ficava pesquisando no YouTube, cara, quanto que custa ir para São Paulo fazer um cinema, alguma coisa assim. Eu queria gerar um motivo para conseguir sair dali, até porque eu morava com meus pais na época. Uhum. E aí surgiu uma oportunidade de eu fazer o Enem naquele ano, no terceiro ano, e era, cara, a minha única chance de conseguir sair de casa era através do Enem, fazendo Que faculdade. massa. E aí eu paguei um cursinho com aquele emprego lá, paguei meu cursinho e tudo mais, e eu acabei tirando os incríveis 516 pontos no Enem. Meia nota. Nossa, foi horrível, cara, horrível. E assim, é... e foi assim, sobre a minha expectativa foi muito bom, porque, querendo ou não, o Maranhão, ele é o estado menos desenvolvido do país em relação a ensino e tudo mais, é muito precário lá. E eu ter conseguido essa nota para mim ainda foi um marco. Eu vi meus amigos todos 400, 480. Você vê o nível da parada Sim. que é preparado, assim, o aluno. E aí, com essa nota, eu consegui entrar pelo ProUni em uma faculdade de tecnologia da informação. Que aí foi o meu motivo para sair e eu consegui passar em João Pessoa, na Paraíba, que era a cidade Que que meu irmão massa. morava na época. Ele morava de favor no apartamento da minha tia e tudo mais. Consegui passar lá. E aí eu dividi um apartamento, um quarto que era, cara, deixa eu ver, como se fosse daqui pra lá e aqui. Era tipo Aham. duas camas. Cara, 3 metros quadrados, Nossa, quase. era 4 metros quadrados, era muito Muito pequeno. pequeno. E aí eu consegui sair. E foi minha primeira experiência de tipo assim, nossa, esse mundo aí é muito bom. Mas eu tava ganhando 3 mil reais, eu fui para R$ 150, que era a ajuda que meus pais me davam. Então eu comecei a ver, nossa, não é tão fácil assim quanto eu achava. E aí, para essa faculdade, eu tinha que pegar 2 ônibus, voltar mais 2 ônibus e tudo mais. E eu fui pegando aquela realidade ali de estudante mesmo. É o cara que vive à base da escassez. Eu gastava 80, R$ 90 só de ônibus por mês. Então me sobrava 70 para eu conseguir me alimentar e fazer minhas paradas, sabe? Uhum. E foi, cara, foi uma época muito boa. Eu falo porque essa época de estudante você aprende muita coisa. Sim. Inclusive, eu lembro até hoje de uma aula de algoritmo computacional que eu fazia.
que eu tava ali escrevendo e eu olhava pro lado e via assim, só os nerdzão. Só os caras com camisa de jogo, camisa de anime, galera muito nerd que fazia servidor no Minecraft. Falei, cara, não era isso. Não é esse tipo de perfil que eu tô aqui. Eu sou completamente diferente desse perfil. Aham. E a matéria que mais me empolgava era de marketing. Que massa. Era uma matéria só que a gente tinha de marketing que o meu professor, ele era diretor do marketing do Botafogo da Paraíba, aquele clube de Aham. futebol. E aí ele sempre me empolgava e tudo mais. Eu falei, professor, eu acho que eu tô querendo sair do TI. Ele falou, como assim, cara? Esse negócio de marketing não dá certo. Tipo, e ele já era aquele profissional frustrado que você vê que não tá tão empolgado com a parada e falava, nossa, se eu fosse você, eu iria. E a gente sabe que a área de TI hoje tá super em alta, até para Sim. conseguir. Nossa, você conseguir um dev bom hoje é impossível, né? É, o Brasil, se eu não me engano, ele tem 240 mil vagas, ou 140 mil vagas dev ano, e Nossa, formam 40 mil. Então, todo ano você tem um déficit de 100 mil. Só que como é que o nossa. mercado faz? Contrata duas empresas o mesmo dev. O cara ganha Sim. dois salários. Então, o cara ganha A pessoal de TI, enfim, se 15, deram 20 mil muito bem. tranquilo. É, Né? Tanto que eu sigo amigos ainda que uns deram certo, estão trabalhando para fora, e outros estão trabalhando em concessionária de carro. Então é olha, muito vai ou não 880, vai. é. É, ou você engrena e pega um bom salário ou não vai. E aí, eu lembro que todo o trabalho de TI, eu fazia um vídeo. Tipo assim, tem um PDF, professor, posso apresentar em vídeo? Que Pode. E aí massa. eu fazia um vídeo e foi incrível que eu lembro que na época ele mandou a gente ir para as empresas e fazer como se fosse apresentar a empresa, do que ela trabalhava, qual era o ramo Uhum. de TI que ela apresentava. E eu lembro que eu cheguei abordando uma empresa que se chamava PS3 Software. Softcom, alguma coisa assim, e eu fiz um trabalho de vídeo para eles, eu fiz um institucional para eles, cara. Eu cheguei lá e falei, ó, a gente é da faculdade, tudo mais, a gente pode fazer um trabalho assim. E eu lembro que eu fiz um institucional dos caras. E aí que eu vi que minha paixão tava muito mais em contar aquela história através do vídeo. A gente tirou 10, todo mundo aplaudiu esse trabalho e tudo mais. Peguei uma entrevista do cara, coloquei ele certinho assim no ângulo da câmera, botei uma luz horrível lá, mas aí deu tudo certo. Fiz até time-lapse da frente da, da fachada do cara. Isso, e eu tava muito empolgado para fazer vídeo. Até que eu consegui, com essa mesma nota, eu consegui entrar em publicidade. E aí eu cursei publicidade, essa mesma nota do Enem, consegui passar pelo ProUni também em publicidade na faculdade. E aí eu cursei 3 semestres lá de publicidade. Aproveitei para fazer contatos com agências de publicidade lá da Paraíba e também com produtoras. Eu lembro que eu mandei mais de 100 e-mails e uma delas me respondeu. Só que acabou não dando certo e tudo mais. Só que as pessoas que eu tinha feito contato, assim que eu cheguei em João Pessoa, ela, elas lembraram de mim. Não é tanto que eu fui um dos caras responsáveis por criar um grupo de network só de videomakers em João Pessoa. Não existia isso. Que E massa. na minha cabeça era muito simples, cara, por que que as pessoas não fazem isso? Por que que elas não se reúnem, está precisando de freela, está precisando de alguma coisa? E aí, hoje, esse grupo existe até hoje. E é o principal, assim, você quer freela lá em João Pessoa, você vai nesse grupo, Que pergunta, massa. pessoal, quem tá livre sábado e tal. Tem mais de 100 pessoas ali da área e tudo Que mais. massa. E aí a gente se juntou nisso e um cara lembrou de mim, que ele trabalhava na televisão. Zac, tô precisando de um editor aqui na minha produtora. Eu tenho R$ 500 meio período, tá afim? Falei, nossa, cara, estourei. R$ 500. Aqui em João Pessoa agora, tava 150, já ajuda muito. Sim. Fui ali, cara, eu acho que foi a minha aula de edição. Porque eu lembro que ele perguntou pra mim, você sabe editar no Adobe Premiere? Eu falei, não. Na real, eu falei sim. Você sabe editar em After? Sim. Só que eu nunca tinha pegado um computador. Porque eu nem tinha. O computador meu era 32 bits na época, então eu nem aguentava esses softwares. E aí eu falei que sim, ele me aceitou no trabalho. Quando cheguei em casa, eu fui pesquisar como é que editava na parada. E eu só sabia a teoria, porque não É. conseguia nem praticar. Cara, foi uma aula, assim, de. Eu acho que eu evoluí 3 anos ali só em um. Que massa. Então, o meu primeiro insight que eu tive ali naquele momento foi: às vezes a gente precisa realmente trabalhar para os outros. A gente está Sim. num mundo muito de empreendedorismo, ó, faça o seu negócio, seja o seu chefe. Só que é necessário ter essa fase de, ó, vou baixar meu ego aqui, eu preciso realmente aprender com alguém tudo que a pessoa sabe e você vai evoluir muito. Recentemente,
eu trabalhei 6 meses com uma pessoa que ela, cara, ela não sabia nada, fazia muita coisa errada, ganhava seus R$ 1.300 aqui em São Paulo. E depois que a gente deu tchau, acabou o ciclo ali dentro da empresa, ele falou, cara, muito obrigado, evolui uns 3 anos aqui em 6 meses. Falei, nossa, olha como faz sentido. Eu poderia É, simplesmente querer pegar alguém pronto, só que esse cara pronto, às vezes, ele já tá no orgulho de tipo, cara, ó, sim. se não me pagar mais, eu vou sair, hein? É, E eu, precisa ter essa fase. eu acho que isso é muito importante, né? Principalmente o que você falou. Você teve a oportunidade e você gerou essa oportunidade para outras pessoas. Isso eu acho muito legal e admirável é de você continuar algo que foi positivo, né? Então, eu até comentei no podcast com o Guerra, que eu falei assim, cara, eu tenho um caderninho que eu escrevi todas as experiências das empresas que eu trabalhei. Então, Olha tipo só. assim, empresa tal, experiências positivas do lado esquerdo, experiências negativas do lado direito. Então, Nossa. tipo assim, não gostei que o chefe mandou, tipo assim, falou palavrão. Experiência negativa. Pô, gostei que ele incentivou dessa forma. Legal. Então fui anotando tudo. Cara, quando eu abri a minha empresa, eu tinha um mapa na minha frente Esse é de transformador. tudo que eu poderia fazer. Eu falei, eu vou continuar com aquilo que foi positivo e aquilo que foi negativo, eu vou tentar não permitir que isso aconteça dentro da minha empresa, porque eu sei o quão ruim é na pele de fato, né? E é muito massa. Eu lembro que a gente conversou até um ponto que você falou assim, cara, eu peguei um profissional para trabalhar comigo e ele é um cara que é fechado comigo e ponto final. Falei, pô, que legal, isso me despertou um insight. Muitas vezes você não precisa ir no profissional que está pronto. Se você Exato. tiver tempo para você poder treinar, para você poder construir, para você poder ensinar de fato aquela pessoa, vale muito mais a pena você pegar um cara que está com sangue nos olhos, que está com vontade, Exato. senão você fica nisso que você falou. Ah, se não pagar mais, eu vou embora. Só que muitas vezes a gente sabe que, pô, pelo menos o meu negócio, o seu negócio, a gente tem certeza que não é movido só pelo dinheiro. Exato. É óbvio, o dinheiro é o combustível que faz tudo acontecer. Mas o propósito, ele tá acima disso. O propósito, ele tá de fato acima disso. E é muito massa isso você falar, pô, eu peguei um cara, eu ensinei e o cara saiu satisfeito da minha empresa. Exato. O cara Tem que sa... sair com as portas abertas, cara. Exato. Todo lugar que eu saí, eu sempre tive essa preocupação de eu preciso deixar, fechar a lacuna aqui, mas ó, a gente é brother, não existe não sei o quê. A Uhum. gente tá aqui para conseguir ajudar um outro. Pode ser que a gente até trabalhe futuramente aí novamente. Cara, nunca sabe o dia da manhã, né? É de fato isso. Nunca sabe o dia da manhã. Tem uma história legal, só contar rapidamente. Mas eu conheci um dos diretores da MPD. Da construtora. É uma das maiores aqui de São Paulo, não sei nem se ela trabalha fora de São Paulo, eu acho que sim. Cara, ele virou diretor. Olha que engraçado, porque no dia do aniversário do diretor dele, ele deu um bolo de aniversário pro cara. Nossa. No dia que o cara saiu da empresa, se desligou porque ia se aposentar, falou assim, ó, só quero um único pedido, em consideração a todos os anos que eu trabalhei com vocês. Eu quero que o fulano de tal assuma o meu cargo. Olha que massa, Nossa. cara. Tipo assim, 10, 15 anos depois, porque ele lembrou por quê. Fazia 10 anos que o chefe não ganhava nenhum bolo de aniversário porque tinha perdido a família, briga e tal, não sei o quê. Foi alguma coisa nesse sentido. O cara assumiu Lembrou. o cargo por causa disso. Então, tipo, é muito massa. Eu vejo que você tem isso muito bem. Pô, nunca ouvi nenhuma pessoa falar mal de você. Todos os lugares que você vai, você tem, tipo, uma simpatia com as pessoas, você é muito simpático, educado. E isso fortaleceu muito o networking. Até gostaria que você falasse um pouco sobre como foi a sua experiência com o networking, como que você fortaleceu e como que a galera pode não agir de maneira precipitada e não agir de maneira errada na hora de fato de fazer networking com as outras pessoas. Legal, cara. Eu acho que uma das principais coisas que eu entendi sobre network, eu quando eu tinha 18 anos, eu tinha produtor e tudo mais, e eu comecei a lidar com empresários que tinham 20 anos de carreira do negócio deles. E eu era um carinha de 2 anos de experiência, sabe? Um ano. E botar na cabeça daquele empresário um pouco mais maduro que ele sabe sobre o negócio dele, só que eu sei de comunicação da minha área, é muito difícil. Então, eu percebi o seguinte, inclusive depois até eu fiz um produto sobre isso e tal, que é o Rei da Prospecção, e eu entendi que eu tinha que ter uma moeda de troca com ele. Mas antes de me conectar com ele, eu precisava ter pontos de conexão, pontos em comuns. Não é à toa que, por exemplo, a gente pode citar aqui o exemplo de um sotaque. Você pega um gaúcho, que ele está aqui em São Paulo e tudo mais. Quando ele escuta alguém falando do mesmo sotaque dele aqui em São Paulo, ele já fala na hora: nossa, meu, você é da onde e tal? É. Que cidade? Você já fica alegre. Da mesma forma, eu vejo, por exemplo, a minha noiva, que ela é pernambucana, e quando ela percebe que o Uber começa a falar com ela com o sotaque do Nordeste, ela já fala: nossa, que cidade, você já abre o sorrisão. Então é só um ponto de conexão ali que eles se aproximaram para fazer a parada. E nisso
eu comecei a perceber o seguinte: eu tinha que estar mais parecido com o meu cliente. Se eu quero se conectar com ele, se eu quero viver Uhum. o ciclo dele, eu preciso estar parecido com ele. Então, quais os lugares que meu cliente frequenta? Quais são o tipo de roupa que ele usa? Qual é o ambiente dele? Qual que é o linguajar? Eu uso uma parada mais formal. Um tipo de linguagem que eu estou usando aqui é diferente. Por exemplo, ontem eu estava dando aula para adolescentes. Eu não vou falar de uma forma mais culta com adolescente, não sei o Sim, quê. É aquela parada mais descontraída, sim. só para gerar um ponto de conexão com isso. E eu entendendo esses pontos de conexão, comecei a pegar coisas em comuns. Então, corte de cabelo, tudo, cara. A gente percebe também até uma característica. Por exemplo, o cara que é da zona leste de São Paulo, ele se veste diferente do cara que é do Itaim. Então, se você quer se conectar com o cara do Itaim, você não vai vestido ali de Juliette, ou usando Oakley, Nike, essas paradas assim. É um cara totalmente diferente. Com certeza. Então, entendendo esses pontos de conexão, é só para você ter pontos em comuns na hora de puxar assunto. Eu Uhum. faço muito isso dentro da rede social. Por exemplo, como que eu consegui me conectar com o Ítalo Soares, por exemplo? O Ítalo, pô, ele é meu amigo até hoje e tudo mais. A gente trabalha junto até hoje, mas eu mandei mensagem para ele e eu falei, cara, eu vi que você foi para Arraial do Cabo. Olha a foto que você tirou em Arraial do Cabo. Aí, como Isaac, ou sem Isaac, eu botei com Isaac, era a minha foto, que eu tava tirando lá, irada a foto, tudo mais. Mas é só pra eu ter um ponto de conexão, o quê? Nós dois fomos pro mesmo lugar. A gente frequenta os Que mesmos massa. lugares, e isso aí gera uma frequência entre a gente. E aí, entendendo isso, eu consegui sentir esse padrão, assim, eu preciso ser muito parecido com o meu cliente para ter um ponto em comum e depois oferecer a minha moeda de troca, no caso. Eu falo que a gente, por exemplo, eu não consigo agregar em tráfego pago, por exemplo, para você. Só que em audiovisual, talvez eu consiga ter algo para te agregar. Então, isso vai ser minha moeda de troca com qualquer Que tipo de massa. pessoa. Sim, sim. Eu acho que você buscar o padrão é muito bom, ainda mais para um empresário que ele tem essa adaptabilidade igual você teve. Você conseguiu olhar e perceber, pô, se eu vou sair com essa pessoa aqui, com esse público, com essas pessoas, deixa eu me vestir dessa forma. Se eu vou sair com esse outro tipo de pessoa, deixa eu me vestir dessa outra maneira. E isso, querendo ou não, ô Isaac, é muito legal porque você consegue construir a sua essência com essa flexibilidade de você saber o ambiente onde você tá, com quem você vai, o objetivo. Isso, querendo ou não, você até trouxe uma ótica diferente, cara. Isso é legal. Pô, você fez um tom de brincadeira para abordar um possível cliente teu. Hoje é um cara que virou teu Hum. amigo, é um cara que consome o seu serviço, vocês têm essa troca e tudo mais. Mas é legal que a galera às vezes acha que o cliente, você fala do jeito que você quiser. Eu discordo disso. Exato. Eu vou muito pra linha do você fala da forma como o cliente quer te ouvir. Ponto final. E você precisa descobrir qual que é a forma que ele quer te ouvir. Se ele quer te ouvir de uma forma mais formal, fale de uma maneira mais formal. Se ele quer te ouvir de uma forma mais social e tudo mais, fale de uma forma social. Pô, por exemplo, você foi lá jogar futebol com a gente. Lá no futebol tem muitos empresários, tem muitas pessoas desse nicho que nós estamos, desse que precisam do nosso serviço também. Cara, se eu ficar falando muito de maneira formal dentro de um, Sim. não conecta. Não. Vai ficar descarado. Tipo assim, eu tenho certeza que todo mundo já viu aquele cara que tá numa roda e ele chama atenção pro lado negativo, ao invés de chamar atenção pro lado positivo. Então, tipo assim, é muito legal isso, você falar de. Porque você ganha flexibilidade, você ganha adaptabilidade, você tá em todo lugar e você tá bem. Ao mesmo tempo Exato. que você tá bem, você tá passando uma boa imagem para as pessoas, você tá se comunicando de maneira efetiva com elas e tudo mais. Isso é muito top, cara, isso é muito top. E isso com certeza fortaleceu os teus negócios e abriu muitas portas para você que talvez se não teriam se aberto se você fosse uma pessoa mente fechada, né? Nossa, demais, cara. Eu falo que até essa questão de roupa, eu percebi que eu, você chega numa roda que tá todo mundo arrumado de blazer, aí você chega com uma roupa comum, você se sente constrangido de estar no meio daquele meio. Você mesmo, como se fosse o contrário também. Por exemplo, quando eu vou em evento de audiovisual, a maioria da galera tá toda de preto ali, rasgadão a calça e tal. E eu me sinto meio que por fora um pouco ainda assim, quando eu vou, por exemplo, de blazer, ou então uma camisa mais social, calça de alfaiataria. Aham. Você se sente meio deslocado. Então, dessa mesma forma, eu não posso estar no meio que eu tô de um cara de empresário. Porque quando eu começo a ter os mesmos gostos que ele, é mais uma coisa da gente conversar. Hoje em dia, por exemplo, eu tô no meio de um cara que ele gosta de alfaiataria. Tá, eu tenho liberdade suficiente para falar, olha, que legal, isso aqui é sob medida, o botão se usa assim, a calça é para dentro, para fora, blazer preto só se usa na noite. Tipo, são coisas Que que massa, a é. gente foi aprendendo para criar pontos de conexão suficiente para conversar com o meu cliente de igual para igual. É.
E eu acho que o maior insight que eu tive sobre isso foi: eu preciso lidar o meu cliente de empresário para empresário. Não é porque eu estou começando, porque minha empresa não fatura X, que a empresa dele fatura 10x, que eu preciso me rebaixar. A partir do momento que a gente entra numa reunião, é CNPJ para CNPJ. É É. B2B, cara. E eu vi uma coisa muito interessante, né, cara, você compartilhando isso. Mas, por exemplo, quanto mais dinheiro o cara tem, menos o dinheiro importa. Então, quando você senta numa mesa de fato com as pessoas que têm muita grana, cara, os caras não falam de dinheiro. Os Exato, caras não falam. Quem fica falando de dinheiro, normalmente são as pessoas que estão começando a fazer dinheiro, ou então que precisa mostrar que o dinheiro é maior do que ela. Quando exato. na verdade o que tem que ser maior do que ela, de fato é aquilo que ela tem, o conhecimento que ela tem, os propósitos e valores que ela tem, como ela pode ajudar as outras pessoas. Então eu vejo isso muito como um grande erro. O cara chega numa mesa com o empresário, ele não tá se preocupando, que nem, por exemplo, você viu, você falou de um tema, pô, camisa pra dentro, pra fora, blazer preto, a roupa preta é à noite e tal. Não sei o quê. Você viu, você falou de coisa que tem nada a ver com dinheiro. O cara olha e fala, pô, o Isaac tem conhecimento, o Isaac tem propriedade do que ele fala. E querendo ou não, eu vejo isso como uma valorização do nosso trabalho. Porque você tem a produtora, você trabalha com audiovisual. Audiovisual é imagem e áudio. Você precisa cuidar da imagem. Exato, cara. Então, é tipo um personal trainer gordo. Eu não contrato, cara. Exato. Eu não contrato. Porque se o cara tá falando de saúde e o cara não é o espelho, pô, o cara já não. Nutricionista gordo, né? Exato. Entendeu? Você contrata que nem a gente tava falando antes de começar. Pô, produtividade. E o cara não é produtivo. Pô, mas o que, que o cara tem pra trocar comigo de informação, de conhecimento? Então, às vezes o cara tem, mas tá apagado. O cara às vezes sabe se cuidar, mas se desleixou no meio do caminho e aceitou isso, que foi o que você falou, né? E é óbvio que cabe dentro de cada estilo. É só as pessoas terem a noção de que, independente do estilo que ela escolha, não é que ela precisa se vestir de blazer, gola alta, que nem você tá. Não é isso. Ela se encontrar dentro do estilo dela, ela consegue se arrumar bem. Exato. E eu, tipo assim, não é coisas caras, mas é você saber com conhecimento. Eu acredito muito que o conhecimento é a chave, até falei isso ontem. O conhecimento é a chave que abre todas as portas. Ponto. Exato. Exato, cara. E eu falo sempre que você deve ser sua prova social. Aí. Porque você vai lá, por exemplo, eu me preocupo muito até no call. Eu criei um setup ali de call para ter o melhor áudio, para ter a melhor câmera. Porque se eu tô falando de estética e eu não mostro que eu sou um cara estético, cara, eu tô totalmente contra. E não é tanto que eu já cheguei a abrir call com o cliente e eu cheguei no meio da reunião, nada a ver, no meio da conversa dos outros, e os caras, peraí. Ô, vamos aplaudir aqui o setup do Isaac, hein? Aí todo mundo parou. Eu falei, cara, como assim? E você vê que tem um olhar diferente sobre percepção de Sim. valor de você. Com certeza. Eu teve um fato desse, eu entrei numa reunião com um cliente, a gente foi fazer um projeto audiovisual pra ele. Ele falou assim: "Mas cara, deixa o projeto um pouco de lado, eu quero um setup igual o seu. O que que eu preciso?" Eu falei: "Você precisa disso, disso, disso." E aí montamos um setup pro cliente. Mas cara, é muito disso. E querendo ou não, a nossa imagem ela vende antes da gente abrir a boca. Essa imagem vende antes mesmo da gente falar. Então você viu, você entrou na reunião, no meio da reunião, o foco virou você. E eu acredito muito que quando você vira o foco de um assunto, de uma conversa, é um dos princípios para você fazer uma construção de branding, reconhecimento de marca. Nossa, E demais. isso eu acho muito massa, cara. Você faz muito bem isso dentro do teu perfil. A galera entra no teu perfil, vê que é um perfil harmônico, você transmite uma mensagem através do seu perfil. Ao mesmo tempo, você mostra os seus trabalhos, você faz um portfólio ali dos seus jobs e tudo mais, da sua empresa, enfim, das parcerias, collabs que você fez. Mas você não precisa o tempo inteiro ficar mostrando isso, porque você constrói uma mensagem por trás. Sim. E a galera lembra, querendo ou não, no fundo, tipo assim, pô, preciso de algum job, Isaac. Preciso de alguma coisa, Isaac. Então eu acho isso muito massa. Se puder compartilhar um pouco com a galera, o que que Legal. você pensou? Qual que foi o lado racional por trás de, tipo, eu vou construir esta imagem para as redes sociais? Agora você tá com o canal do YouTube. O canal do YouTube é excelente, excelente conteúdo em muitíssima qualidade. Eu até assisti seus vídeos antigos. Tem um que você fez com um bonezinho, com a touquinha lá na varanda. Eu mostrei pra Ana, ela falou: Meu, é um Isaac totalmente diferente do de hoje. Falei: mas é massa, é Legal. tipo uma evolução. Cara, é muito doido porque eu converso muito com um amigo meu que se chama William Celso, e quando a gente se conheceu, ele entende muito de simbologia e tudo mais. Eu comecei a perceber o quão a minha profissão ela é voltada para um tipo de arquétipo e um tipo de simbologia. Porque se você digitar adolescente no Google hoje, vai dar a mesma cara de um filmmaker. Por quê? Juro. Juro, não é tipo, se você digitar no Google hoje, adolescente, pesquisa, quais são as simbologias atrás de um adolescente? É o moletom,
é o óculos quadradinho, mais grosso, é o corte de cabelo, lateral raspada, é, cara, as roupas mais largas. É tudo característica de adolescente. E Uhum. dentro da simbologia, se for puxar para um lado arquetípico, é o lado do explorador. O cara com a mochilinha nas costas. E Sim. se for olhar isso em imagem, construção de imagem, existem, por exemplo, o cara que está começando, que está criando tudo ainda ali, que é por exemplo, um arquétipo de um criador, por exemplo, o cara que está no meio da jornada está se descobrindo que é o explorador, e o cara que já chegou lá, no Que caso massa. de um governante, um mago, enfim. E você vê, por exemplo, o Pablo hoje, o Pablo Marçal, ele transmite uma ideia que ele já chegou lá, o Eno de Carvalho também. Ele não precisa estar, por exemplo, com aquele negócio de moletonzão, se explorando, viajando o mundo. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas eu vou chegar lá. É um cara perdido. Você olha para aquele cara, com grandes referências, por exemplo, do audiovisual, você olha e você não sabe se o cara ele quer ser empresário, ele quer ser educador, ele quer ser filmmaker, quer focar nas paradas, porque ele ainda está explorando. Ele é o explorador ainda. Que massa. Então ele não chegou lá ainda. Então eu tinha que tirar um pouco dessa visão, porque eu já estava com uma empresa que estava rodando sozinho, a gente já estava faturando mais de 50 mil mês, e eu não estava fazendo mais nada, e eu estava sendo muito bom em gestão na parada toda, e falei, cara, por que que eu não tô transmitindo isso? Eu tô construindo um negócio e ainda tô me apresentando como menino. E foi até que ele me falou uma das paradas assim que eu lembro até hoje, que falou assim: Isaac, você é um menino muito bom pra sua idade, você mostra muito relevância quando conversa comigo e tal, mas eu preciso de 15 minutos de conversa com você pra você me mostrar que você é uma pessoa relevante. E não na primeira impressão. Caraca. E Nossa. aí eu falei, nossa, cara, como assim? Eu tava me vestindo como um menino com a mentalidade de adulto. Só Que que massa. agora eu teria que me vestir como adulto e me apresentar com uma mentalidade de adulto também. Eu Que não estava massa. transparecendo aquilo que a minha mente era. E isso ficou muito marcado dentro de mim de falar, cara, realmente, eu tenho que baixar um pouco de ego, eu não sei de nada sobre imagem e agora eu vou ter que começar do zero, começar a aprender isso Sim. de novo. Porque muitas vezes não é só se vestir bem, né? Não é só se vestir bem, mas é você comunicar através da sua imagem. A gente passa muito por isso, eu também passo. Pô, tenho 22 anos, eu passo muito por isso. Senta numa mesa pra conversar, a galera fica admirada, nível de conhecimento técnico muito bom, nível de experiência muito bom, nível de solução muito bom. Aí o cara no final da reunião tinha dúvida. Quantos anos você tem? Eu falo, 22. Quê? Cara, tem um cara que me deu 37 anos. Eu falei, meu amigo, ou eu tô muito acabado, ou eu tenho conhecimento pra isso. Mas ele falou, cara, que conversando com você, não parece que você tem 22 anos. E eu acho que muito isso da gente ter começado cedo, né? Eu comecei cedo por conta do futebol, você começou cedo por conta de outros fatores. Mas o fato de começar cedo, de fato não esperar uma vida, eu digo uma vida tradicional, né? O que seria a vida tradicional? Fez 18 anos, passou no Enem, aí faz os 4 anos, 5 anos ali de faculdade, aí vai estagiar e não sei o que. O cara cria um nível de maturidade lá para os 30 anos. Porque, pô, dos 18 aos 22 ele estava na faculdade, dos 22 até 25 ele ingressou na vida profissional ali e depois ele cresceu. O fato da gente ter iniciado muito cedo, a gente precisou desse nível de maturidade muito cedo. E eu falo, maturidade vem por experiência, não tem livro de maturidade. Você não Exato. compra um livro de como ser mais maduro. Vem da experiência, de errar e acertar, né? E muitas vezes a gente erra. E como é que você lidou com os erros, cara? Principalmente. Porque o acerto é muito fácil, a gente é o que eu falo. Deixa um rastro, sucesso. Então você pode explicar, seus cursos têm isso, suas mentorias, suas consultorias, seus treinamentos, suas palestras, tem tudo isso. Você conta o lado positivo, mas aqui a gente não tá só para trazer o que a galera já viu. Tenho certeza que vocês procurarem vão encontrar o lado positivo do Isaac Moreira. Sim. Mas o que que você fez quando não deu certo? Qual que foi sua mentalidade? Como que foi sua perspectiva? O que que você olhou? Como que você fez para sair dessa situação? Legal, cara. Eu tenho uma história bem no meio de final de 2020 ali, que eu já tinha uma produtora fazia 2 anos, a gente atendia a parte de prefeitura e tudo mais, essas coisas assim, tava bem legal. E eu decidi que eu tinha construído um negócio que dependia totalmente de mim, dependia da minha imagem. E eu tinha virado escravo do trabalho, porque aquilo ali não movimentava, se eu deixava de trabalhar, deixava de ganhar dinheiro também. É, e eu falei, cara, tá tudo errado aqui. Isso aqui não é escalável, isso daqui eu não consigo, não vou ficar rico com isso. Posso até ganhar bem, mas rico eu não vou ficar. E aí eu decidi sair, só largar minhas coisas. E eu tinha um sócio também e tudo mais, onde eu tinha me planejado sair com os equipamentos e tudo mais. Só que na hora da reunião de divisão não deu certo, porque Putz, teve desavenças e tudo mais ali. E, cara, eu não consegui sair sem nada. E eu, ao mesmo tempo, eu tava preparado para não sair sem nada.
Então, eu sempre fico esperando pelo erro, sabe? Eu Aham. tenho que estar pronto para daquele momento que der tudo errado E eu acho que também. isso é muito do nosso mercado, cara. Que no nosso, a gente vai fazer um job, vai fazer uma produção, a gente sempre tá contando com erro. Se der Exato. certo, Vai começar uma live ali, tem tudo para dar tudo errado. pra dar errado. Se der errado, o que que vai acontecer? É que nem piloto de avião. Mas aí continua essa linha de raciocínio. Piloto de avião é muito bom. É. Cara, então eu tava preparado ali pra sair com alguma coisa, como também tava preparado sem nada. O que que eu fiz? Comecei a gravar, cara, comecei a documentar. E até hoje eu tenho uns vídeos antigos de tipo assim, ó, eu tô indo agora aqui pra reunião de divisão de bens do meu sócio. Pessoal, saí aqui, deu tudo errado. E tipo, eu tava com tudo isso registrado, já na margem de erro ali de trabalhar com isso. E não é tanto que vai ter muitas coisas que a gente vai fazer na loucura mesmo, cara. Não vai ser porque a gente tem um plano e tudo mais, que a gente é muito milimétrico nas atitudes. Vai ter coisa que vai dar errado e a gente vai se moldando conforme isso. É. Eu lembro que em 2021, é muito recente tudo que aconteceu na minha vida, mas em janeiro de 2021, eu tinha gastado uma grana em dezembro e tudo mais, porque é final de ano, você quer presentear todo mundo, dar aquele presente que você não tinha condição para sua mãe, e às vezes você pode estar dando agora. Uhum. E em janeiro eu saí da minha empresa, então eu não estava preparado ali para sair sem nada. Aham. E aí eu lembro que eu não consegui pagar o meu aluguel de R$ 1.400. Então o que que eu fiz? Eu falei para a dona do imóvel que eu tinha sido hackeado, meu cartão tinha sido clonado e eu precisava de 5 dias porque era o banco que ia me estornar esse valor para pagar o aluguel. Aqui na real não tinha, porque eu não tinha o valor. E aí o que que eu fiz? Eu moldei lá e comecei a prospectar cliente loucamente para conseguir levantar aquele valor e conseguir pagar os R$ 1.400 do aluguel dela. Então, não é algo porque eu medi. Não, vai ter coisa que vai dar errado, só Vai. que você tem que, cara, Solução, né? exato. E eu falo até, ontem eu estava dando uma aula para uns meninos de 16, 14 anos e tudo mais, e eu falei, olha, vocês precisam entender o seguinte, maturidade, que nem você falou, maturidade não se acha. Vai ter um momento que você vai ter que amadurecer só com porrada nas costas, cara. E você vai aguentar aquele fardo e tudo mais. Para quê? Para que quando haja uma necessidade, por exemplo, na vida do empresário, você vive sob pressão a todo momento. Uhum. E quando você for adulto, você vai lidar com isso. A Sim. maioria das pessoas hoje em dia não quer ter responsabilidade. Não quer ter filho, porque vai ter que ter, é muito dinheiro e tudo mais, e fica com medo. Não quer ter empresa, porque acha que é muita gente. Não quer ter funcionário, porque fala, nossa, como que eu vou pagar 3.000, R$ 5.000 do cara no final do mês? Todo mundo está fugindo das Uhum. responsabilidades. O tanto de gente hoje que quer ser numa digital, por quê? Ah, eu não quero ter responsabilidade do É. lugar que eu quero morar. Não quero assumir um aluguel, porque, não sei se eu vou estar aqui há 1 ano, 2 anos, tudo mais. Tá todo mundo fugindo da responsabilidade, sendo que o adulto em si é ser responsável Esse toda hora. responsável. É, cara, ter o fardo nas costas. Eu falei, ó, vocês vão amadurecer, mas vocês vão apanhar não é porque precisa apanhar, é porque na hora da pressão lá na frente, quando vocês estiverem com muita responsabilidade, vocês vão conseguir tomar uma decisão certa sobre aquela pressão. Por exemplo, já chegou o mês, eu tenho uma folha salarial alta e a gente está sem fluxo de caixa na empresa e faltando 10 dias para o pagamento. O que o cara faria que não tem esse senso de responsabilidade de pressão antigamente? Ele mandaria alguém embora, já começaria a conversar sobre negociação. O cara que já está lidando com essa pressão muito cedo, ele já vai, tá, o que que eu posso fazer aqui para levantar esse Dá, capital aqui? Eu tenho 10 dias ainda para levantar esse capital, vamos lá, e vai dar cara. certo. Eu ouvi sobre isso que você trouxe, eu ouvi duas coisas, em duas vezes foram palavras ministradas dentro da igreja, que fez muito sentido. Uma foi do Thiago Brunet. O Thiago Brunet falou que 100% das nossas preocupações, de fato, 80% delas não acontecem. 20% acontece. Então, por exemplo, você ficou preocupado, puta, daqui 10 dias eu vou ter que pagar. É óbvio, você tem que ter a previsibilidade, você tem que se planejar, porque não é, putz, amanhã eu tenho que pagar. Isso ficou mais difícil. Você tinha 10 dias, você conseguiu. Mas tem gente que fala, putz, mas mês que vem eu tenho que pagar não sei o que. Calma, meu amigo, você tem 30 dias para você gerar esse recurso, né? Exato. E essa foi a primeira, então 80% muitas vezes não acontece das nossas angústias, das nossas ansiedades. E a outra foi você saber que coisas estão sobre o seu controle e o que está sobre o seu controle é porque você já passou pela experiência e você trouxe alguma solução. Porque se não tivesse, você estaria desesperado sem controle. Então, por exemplo, você sabia, eu tinha 10 dias para pagar uma folha salarial alta. O que que eu vou fazer? Gerar capital para minha empresa. Tá tudo certo. Você não precisa ficar. É, já vou Mas, fazer o empréstimo ali. mas por quê? Você teve a maturidade de entender.
Poxa, eu já passei por isso. Lembra quando eu passei lá que não conseguia pagar o aluguel? O que que eu fui fazer? Correr atrás. Pronto, a mesma coisa. Você trouxe a solução da mesma forma. Óbvio que graus diferentes, Sim, mas você trouxe a solução pra isso. E é o que você falou de responsabilidade. Adulto sem responsabilidade é menino. exato, cara. Às vezes a pessoa, eu acho que o primeiro marco do empresário é quando ele consegue contratar o primeiro funcionário. É, Ele sempre fala: caramba, quer dizer que ele tá fazendo isso daqui, eu continuo ganhando dinheiro e tá fluindo as coisas. E é, você pensa: uau, cara. E para eu conseguir chegar nessa pessoa, eu lembro que a maioria das pessoas, quando eu vou dar consultoria, mentoria, a galera fala: cara, mas não tem capital ainda para eu ter funcionário. Eu falo: irmão, você vai ter 30 dias, cara. Com uma pessoa a mais te ajudando, é impossível que você não consiga esse capital. Se você conseguia sozinho, imagina com mais uma pessoa ajudando ainda, fazendo uma parte do processo que te toma muito tempo. é, Você vai conseguir, é é, consequência. é consequência. Eu concordo muito sobre isso que você falou. E até um ponto importante que hoje eu consigo entender isso, mas eu errei muito, bati muito cabeça. Por exemplo, quando eu ganhei mais dinheiro, teve um projeto que a gente fez que trazia mais ou menos ali 20, 30 mil mês para a empresa, né? Cara, olha que engraçado, eu não dei tanto valor para a contratação. E hoje eu me arrependo disso, porque se eu tivesse dado valor para a contratação naquele momento, eu teria uma sobrecarga menor, porque eu conseguiria delegar para as pessoas Exato. e eu conseguiria focar mais em outros fatores que eram necessários para a empresa. Então é o que eu falo muito às vezes para a galera, eu falo assim, qual que é o seu objetivo? Pô, meu objetivo é faturar 10 mil no mês. Legal, qual que é o seu objetivo de lucro? Meu objetivo de lucro é ter 6 mil, por exemplo, 4 mil de despesa. Legal, com 2 mil você consegue contratar uma pessoa, os outros 2 mil tenho certeza que não é imposto. De 10, 2 não é imposto. Sim, Entendeu? Ninguém paga 20% de imposto, principalmente no nosso mercado. Então, cara, tá vendo como é a galera às vezes trocar a ótica e olhar, poxa, eu tenho 10 mil, mas eu vou tirar 2 aqui, vou contratar uma pessoa para eu conseguir crescer mais, ao invés de eu ficar com os 10 para mim, porque uma exato. hora chega numa sobrecarga e o cara para. Aí o cara para, era aquilo que aconteceu com você. Pô, se eu não produzir, minha empresa não é nem cresce, né, Isaac? Eu não ganha dinheiro, Não ganha, só. vira escravo ali. Exato. Aí o cara fica, pô, mas, sei lá. Ah, faz sentido. Fala, cara, então olha aqui. 10 mil, 2 mil pra ele, 30 dias pra você conseguir pagar. Pronto. É o que você falou. Cara, hoje é doido que eu enxergo os 10 mil como 3 meses de um bom funcionário. É Eu isso. sempre penso, nossa, tá sobrando 10 mil? Tá, vamos pegar mais uma pessoa para teste aqui, se validar tudo certinho e tudo mais, e o cara acaba multiplicando isso daqui. É. E você bota 10 mil na mão de um cara que tá começando, empreendedor, faturou 10 mil, que trocou de iPhone. É sempre Bom, assim, cara. Mano, eu tô com o mesmo celular quando eu saí quebrado da empresa. Eu tenho o mesmo celular, cara. funciona. Te atende. Me Pronto. atende e tudo mais, cara. A gente faturou mais de 1 milhão nos últimos meses e eu tô com o mesmo celular. Aí, Isso, mas por quê? Porque eu dei outras prioridades. com Eu certeza. priorizei fluxo de caixa, contratar pessoas novas, estrutura de equipamento que é caro pra caramba. Demais. E por último, deixa ele aqui enquanto tá funcionando. Depois você troca e tudo É mais. o que eu falo que tem muitas pessoas que é CPFJ. O cara não é um CNPJ, ele é um CPFJ porque ele ganha como empresa, mas ele gasta como pessoa. Quando ele troca essa ótica. Então, por exemplo, a gente tem algumas coisas que eu coloquei como é, objetivos meus. Então, por exemplo, aonde que a minha empresa vai canalizar investimento? Em pessoas, acima de tudo, equipamentos e desenvolvimento. Então, o que que é isso? É não só investir na pessoa, mas investir no desenvolvimento da pessoa. Então, por exemplo, chegou um novo colaborador na empresa, eu chego para ele e eu falo, ó, meu amigo, você tem um leque de cursos, treinamentos que você pode acessar sobre a sua profissão. O cara fala, pô, que legal. Então, ou seja, o videomaker entrou, ele tem curso só de edição no Premiere, tem curso só de transmissão, ele tem curso só de... Então, o cara, ele cresce, aquilo que a gente falou no começo da conversa. O cara chega e fala, pô, obrigado, Isaac, eu quis 3 anos em 6 meses aqui dentro da sua empresa. Então, você de fato investir. Quando você investe nas pessoas, pro seu negócio, isso vira uma engrenagem que vai crescendo cada vez mais. E é muito massa. Irmão, vamos falar um pouquinho aqui pra galera. Qual é a importância, qual é a devida importância do audiovisual e como que a galera pode trocar um pouco a mentalidade do audiovisual não como um custo, e sim como um investimento para os lançamentos digitais. Porque hoje a gente tem diversos, tem milhares de infoprodutores, pequenos, médios e grandes portes no Brasil, e são poucos os que investem de fato em audiovisual, Legal. seja qual for, uma gravação de um criativo, fotografia, uma CPL, live de lançamento, ou uma gravação de um curso por completo, que é algo mais robusto. Como que isso pode valorizar
e ele entender que com isso, é o que eu sempre gosto de trazer. Com o audiovisual, você tem menos esforço de venda. E a galera não entende muitas vezes isso. A Exato. gente pode desconstruir para que eles entendam. Cara, vamos lá. Eu lembro que quando eu entrei nesse mercado, nem era considerado uma profissão digital, assim. Uhum. A gente falava, você quer entrar no mercado digital? O que que você quer? Você quer ser afiliado, ou produtor, gestor de tráfego ou designer? Até design entrava e audiovisual não falava, como assim, mano? Como assim? A parada é meio caminho andado e você não tá dizendo que é uma profissão da parada? E eu entendendo essa lógica depois, veio o Thiago Finch lá com o lançamento e, cara, eu agradeço muito o Dudu até hoje por ele ter aberto essas primeiras portas pra Foi. gente estar aqui hoje, porque, cara, tudo que a gente vive hoje, o meu negócio que eu faço hoje, cara, é tudo influenciado porque alguém veio aqui e abriu as portas pra gente de estar ali. Inclusive, Dudu, se você tá vendo isso, muito obrigado, mano. Então, a partir desse momento, a galera começou a valorizar o audiovisual em si, e eu percebi o seguinte, quando eu vou vender, por exemplo, o audiovisual, hoje em dia, em lançamento, por exemplo, no caso de é, um VSL, por exemplo, eu falo, irmão, eu posso validar a copy junto com você? Que Porque massa. eu entendo que o copy, ele vai fazer com que aquele texto venda sozinho, como se fosse uma página de vendas, uma landing page ali. A partir do momento que eu entro com audiovisual, eu tenho apoio visual da parada. Então, ele não precisa me convencer só com a narração, com as palavras. Sim. Eu tenho apoio visual de sound effects, que é os efeitos sonoros, uma imagem de apoio, uma transição, como que eu mostro liberdade. Simplesmente não é falando hoje eu posso viajar ao mundo, não, cara. Você já pode mostrar as imagens ali das suas viagens e conseguir mostrar isso. Sim, sim. É muito mais simples. Você não precisa, por exemplo, uma dos maiores gargalos que a gente tem é a gente manda o copy escrever a narração e o cara me volta com uma narração que vai dar o vídeo inteiro. Fala, irmão, não é assim. Vai ter subida de música, vai ter descida. Eu preciso cativar o cara com a emoção, com a Que massa. tonalidade de voz e não somente com a tua cópia que tá Cara, ocupando todo o espaço do meu vídeo. olha que engraçado. A gente atendeu um cliente aqui, Isaac, que aconteceu exatamente isso. Só que foi exatamente um pouquinho pior. Porque o copy, ele escreveu, a copy tava boa, tava uma copy razoável, razoável. Só que ele não leu a copy como se fosse o expert falando. Cara, ele tinha uma sequência, eu lembro disso, porque foi perfeitamente, era um parágrafo, tinha um monte de sequência de palavras com S. Cara, o que o expert demorou pra falar, porque se enrolava em falar as palavras e não saía, até que a gente teve que parar. Falei, cara, deixa a gente ajustar aqui pra você essa copy. Aí a gente trouxe, nada a ver com o lançamento, ele nos contratou pra fazer VSL. A gente foi, ajustou a copy, ele falou, cara, ficou muito mais fácil de falar. Ou seja, às vezes o copy não dá nem atenção. Imagina aquele que ele nem entende que é do nosso mercado. Então eu acho isso muito massa. Sentar e falar com o cara, ó, deixa eu olhar com você aqui a sua copy. Vamos adaptar ela de uma forma que fique um mega vídeo, uma mega VSL. Nossa, animal, cara. A gente percebe que o mercado tá sofisticando em relação a isso. Sim. Até 2019, eu lembro que eu ouvia da palavra do Ryan, tipo, falando assim, irmão, se você tem 100 mil para investir, bota ali, por exemplo, 95% em tráfego e você grava com seu celular, com a webcam. E, cara, querendo ou não, o que que vai para esse tráfego? É criativo, irmão. É o seu visual. É o que vai comunicar. O tráfego vai ser um meio de como que esse produto principal, que é o audiovisual, vai ser transportado Sim, até a mensagem para o cliente. sim, com certeza. Então, até 2019, o cara, se ele tinha 100 mil reais, ele dava 95 mil reais em tráfego E 5 e em 5 mil plataforma. plataforma, ó, dá milzão pro videomaker que tá começando ali e tal, É. ele vai gravar as paradas, e saiu uma merda. Literalmente, saía muito ruim. E a partir desse momento que o mercado foi sofisticando e tudo mais, a galera tá valorizando cada vez mais. É tanto que eu falo que para chegar ao nível que antigamente não se dava, hoje em dia eu recebo por porcentagem dentro dos lançamentos que eu participo. Dá porcentagem pro videomaker, como assim? Até 2 anos, 3 anos atrás, isso aí não existia, cara. É. Era o cara operacional lá, bota qualquer um ali e faz a parada acontecer. Hoje em dia a gente sabe a importância que o cara tem do visual para trazer pro cliente. Demais. Porque ele, é aquilo que eu falo, Gabi, senso estético, não tem como o cara que é expert entender sobre isso. Porque é uma coisa que você vai o quê? Consumindo só coisas boas. Então, as referências que para ele acha que o Fint, nossa, o Fint é o nível máximo aqui de audiovisual, mas a gente tem outros gringos que estão fazendo trabalhos tão bons quanto superiores. Só Sim. que ele não tem acesso a isso porque ele não consome audiovisual todo dia. Exato. Ele não tem essa referência do que é bom ou no que é bom. E até o que eu falo, cara, muitas vezes o senso estético, ele é conexão. Você olhou um vídeo, mas você viu o cenário tal, com a iluminação tal, pronto, criou um senso estético perfeito para construir um vídeo que vai vender milhões dentro desse vídeo.
E muitas vezes a galera fica olhando só, poxa, cara, mas fazer uma VSL aqui 5 mil, 6 mil, 10 mil pra fazer uma VSL é caro. Só que, meu amigo, quão caro é, de fato, se você não converter com a tua VSL, que você vai ter que reestruturar toda a sua estrutura, quanto tempo você vai perder, quanta expectativa você vai perder, quanto dinheiro você vai perder, porque você não investiu em algo que é essencial. Então, olha que engraçado, eu penso, o cara constrói uma página de VSL, certo? Página de vendas com formato VSL. O que que é o mais atrativo da página? VSL. O que que ele menos investe? VSL. Cara, não faz É, sentido. sim. Não faz sentido. Aí o cara, pô. Aí você traz essa ótica pro cara. Verdade. Então eu lembro até que a gente teve, não sei se eu vou contar isso aí, mas comigo aconteceu. A gente fez um criativo bem produzido pra um expert. Cara, ele usou durante 4 lançamentos. E durante os 4 lançamentos foi o top 1 desse criativo. Olha só. Ou seja, ele investiu lá atrás, continuou usando o material porque foi top 1 de Quanto de ROI conversão. já não deu pra ele aquilo. Exato. Eu lembro que quando eu tava, assim que eu conheci o Ítalo e tal, Ítalo Soares, a gente tava conversando sobre isso, sobre VSL, e falou, irmão, e se eu parar de usar banco de imagem e começar a produzir as minhas VSLs e tudo mais? Quanto que sairia isso? Aí eu lembro a gente fez uma continha básica ali de cabeça e tudo mais, tinha lá uns 15 mil. Aí ele falou, ah tá, é como se eu fosse investir num teste AB. Eu falei, caraca, velho, como assim? Tipo, o produto principal de custo é como se fosse um teste AB. É. E a galera, ainda assim, às vezes chora. Você Show. não consegue fazer isso daqui. Você tem que entender que em um teste AB, você gasta isso daí. Às vezes até errado, gastando dinheiro à Gasta. toa. À toa. Cara, eu vejo, por exemplo, se a galera entendesse que o audiovisual, pô, Isaac, vamos fazer um lançamento? Vamos, Gabi, vamos fazer um lançamento? A pessoa coloca desde o começo uma pessoa que tem um senso estético bom, tem uma produtora, que seja um bom videomaker de fato, que tenha não só equipamento, não confunde isso, pelo amor de Jesus. Equipamento não significa bom trabalho. Se você for olhar o mercado gringo, todo mundo tem equipamento, a galera se diferencia pelo que de fato ela tem de técnica, Exato. de conceito. O mercado brasileiro que tá muito mal acostumado, porque o cara compra um equipamento, compra uma Blackmagic 8K, o cara se vende pela Blackmagic, não pelo que ele faz de fato, né? Então, tipo assim, se a galera pegasse e colocasse desde o início do lançamento isso, cara, ela ia ver como ia converter mais, ia passar a mensagem que ela quer, ia passar a imagem que ela quer, ia converter não só em vendas, mas em inscrição e no objetivo, ia facilitar muito mais o objetivo. Exato. Cara, se você faz uma aula que você tem todo o direcionamento, você tem todo o senso estético, você tem um áudio bom, você tem uma imagem boa, aumenta a tua retenção. Se aumentar a tua retenção, você aumenta a sua conversão no final das Exato. contas e a galera às vezes, poxa, mas é caro gravar um curso, pô, pagar 5 mil, 4 mil numa diária, é caro. Meu amigo, cara, você fica gravando e gravando. Ficar Pagar, batendo zoom. pagar mais de 10 reais no lead também é caro. Aí, Escolha o seu caro, né? é, exato. Escolha o seu Você vai querer divino. o cara bonito ou o cara feio, né? Exato, cara. Então, cara, isso do Ítalo é muito massa, porque eu vejo como um total diferencial. Você entra hoje no perfil dele, é um perfil que tem um senso estético, é um perfil harmônico, é um perfil que transmite autoridade, transmite confiança, tudo através de serviço audiovisual. Exato. Foto, vídeo. Esse lance dos equipamentos, eu tenho uma história muito curiosa que aconteceu comigo esse mês. Que é o seguinte, uma amiga e tal que me seguia no Instagram e tudo mais, falou, Isaac, tô precisando de um videomaker e tudo mais. E a gente pretende fazer outros trabalhos com eles e tal, atender os experts aqui e tudo mais. Beleza. Aí eu recomendei a pessoa e tudo mais, e aí eu chamei ela essa semana. E aí, deu certo o videomaker? Ele falou, não. A gente tava enrolando e tal na negociação e a gente preferiu comprar uma câmera. Aí eles juntaram todos os experts ali, deram uma vaquinha, compraram uma câmera, uma 7.4. E aí, cara, e ela postou uma foto usando a 7.4. Ela tava gravando em HD, em 60 frames uma aula. Só pra quem tem noção, 60 frames é como se ela fosse usar pra slow motion. Pra que alguém usa slow motion dentro de uma aula? Numa Não aula. tem. Cara, você só tá ocupando espaço ali, deixando a imagem feia. E vamos concordar, porque ela tem uma 7.4 em HD também, né? Em HD e tava em 8 bits. Nossa. E eu falei, ó, eu vou ser bem sério com você. A configuração tá toda errada e é como se você tivesse usando uma Ferrari com aro 12. Aí na hora ela falou, nossa, eu falei, ó, se quiser ajuda, eu posso te ajudar. Mas você perdeu a oportunidade de quê? Ter uma pessoa ali, de delegar mesmo. Ali ela não vai ter preocupação se tá focado, se tá desfocado, porque você comprou uma ferramenta. É como se você tivesse comprado um ManyChat e não desse ninguém para operar ele. É. E a maioria da galera só se preocupa com a ferramenta. E vamos concordar que ela pagou 15 mil reais na câmera, né?
Cara, no mínimo, fora as lentes e tudo mais. Não, é loucura isso aí. Isso é um dos maiores erros que eu vejo a galera cometendo. A galera compara o orçamento com o projeto. Tá bom, quer montar um setup? De fato, é mais barato. Só que você não tem todas as demais funcionalidades. Se der um problema no meio de um curso, como é que você resolve? Né? Exato. É o que a gente tava falando, até brinquei do avião, né? Do piloto de avião. O piloto de avião, ele não é treinado para dar tudo certo. Ele é treinado quando dá errado. Quando uma turbina para, quando o Sim, trem de pouso não abre, assim por diante. Então o cara se prepara para aquela situação. Se tudo ocorrer bem, legal. Tô dentro da minha zona de conforto. Se der errado, eu tô preparado. A gente, eu vejo que é muito isso também. Cara, se uma câmera travar no meio de uma live, como é que você faz? exato. E se a câmera dela der problema? Eu já vi um cara perder, eu vi presencialmente um cara perder uma 5D Mark IV Canon que conectou na tomada errada. Nossa. Câmera de 15 mil, ele ia ter que pagar 8 pra consertar a placa-mãe que queimou. Nossa. É barato? Sai mais caro, cara. Sai Nossa, mais pra caramba, velho. Exato. Esses 15 mil aí davam um bom salário pro cara. Ele conseguia te fazer uma parada muito melhor. Muito melhor. O que eu percebo na experiência, o que conta é isso, cara. O cara que tem experiência, ele vai te garantir a segurança. É, Né? Tanto que, hoje em dia, eu não. Cara, o nosso produto em si, ele é sim acima do mercado. Mas o cara paga caro pra não errar. Pra não ter pronto. margem de erro, cara. E, por exemplo, se alguém da minha equipe errar, eu mando embora. Porque se o cara tá continuando errando e o cliente tá pagando ali pra não ter erro, esse cara É, tem que sair. exato. Se não tá cumprindo a função dele, que é acertar, ele tem Tá. que sair e tudo mais. Exato. E recentemente, eu lembro até que a gente tinha um contrato fixo com alguém e tudo mais, e essa pessoa, ela falou, Isaac, não tá dando pra contratar isso daqui fixo e tudo mais. Você não consegue baixar mais pra gente, não? Tá ficando pesado. Eu falei, olha, não tem valor menor que eu vá baixar aqui que não vá ficar mais barato que você ter alguém internamente na sua equipe. E aí eu despedi a pessoa. Porque não tem como, eu não consigo competir com uma pessoa que está buscando o preço de um valor de um salário. Porque se não fosse lucrativo isso, eu não teria funcionário fixo. Exato. É por Exato. isso que existe o funcionário fixo, é justamente para você pegar uma demanda e tudo mais e gerar lucro em cima disso. Sim, com certeza. Eu concordo muito com isso, né? E fora que assim, por exemplo, cara, a gente vai fazer uma live de CPL aqui no estúdio, a gente tem 4 microfones de backup. 4 microfones, mais o que tá usando. São 5 microfones. Se der errado em 5, cara, É o acaso. é, nunca aconteceu, entendeu? Mas já deu errado em 2. Sim, Eu tinha um terceiro. E se eu não tivesse? É o que eu falo, pô, mas o videomaker, a galera. Já aconteceu isso, isso deve acontecer com você também. Ah, o nosso orçamento é tanto, pô, 10 mil. Pô, mas o videomaker aqui fez por 6, 5. Falo, cara, fica à vontade pra fazer com ele. Só que é muito provável que esse videomaker ele vai levar uma câmera com uma lente. A iluminação dele vai ser uma iluminação que não vai trazer a tonalidade da pele que você precisa, ou o efeito que você precisa, o conceito que você precisa. Mas fica à vontade. Na hora que você explica tudo isso pro cliente, o cliente fala: não, esquece o videomaker, eu quero fazer com vocês. Porque de fato é a segurança. Equipamento não é barato, principalmente no mercado brasileiro, cara. É sim, muito caro o equipamento. Muito caro. A gente paga 2 vezes o que é um preço do exato. exterior, né? Então, a gente precisa desse valor, né? E a galera precisa entender que o mercado audiovisual não é só o retorno no momento. Quanto vale uma construção de um nome? Quanto Exato. vale uma construção de uma marca forte? Então, por exemplo, o que eu falo, eu até eu falei isso. As maiores empresas, os setores onde elas mais investem é em P&D, pesquisa e desenvolvimento, e setor de marketing. Por que será? Você Não é não à vê a toa. Nike tirar uma foto com um celular. Você não vê a Gucci tirar uma foto com um celular. Por quê? Será que eles enxergaram algum padrão ali que Uhum. tem? Ou simplesmente eles estão Eles sabem onde é fazendo? 80-20 tá parado, né? Exato. Entendeu? Então, não é a simplicidade, gente. Não é a simplicidade de você apertar um clique e tirar uma foto. Isso aí, de fato, qualquer um pode fazer, mas e o conceito? E a predominância? E o foco? Onde que você quer utilizar? Não o foco da câmera. O foco da câmera qualquer um pode colocar ali. Mas o foco da mensagem, da imagem. Isso já é diferente. O foco do vídeo. O que você quer Exato. transmitir através do vídeo? Cara, eu acho isso muito massa. E isso é muito, muito uma crescente no mercado brasileiro. Quem antes aprimorar e incluir isso dentro do modelo de negócio, não só para lançamentos, mas para qualquer empresa, vai sair na frente, tenho certeza. Ah, com certeza, cara. E eu percebo também que o cara que
é videomaker no digital em si, ele precisa entender do digital. Não adianta, não é porque o cara que faz casamento ele vai conseguir fazer teu VSL bom, ele vai conseguir fazer a tua live boa ali de CPL. É muito diferente, são mundos. Quem tá vendo isso daqui, se você é empresário, cara, contrata alguém que já trabalhe no mercado digital. Porque às vezes o cara não sabe nem o que é VSL, Excel, não sabe para que serve, não sabe qual música colocar. Se dentro da aula vai ter que ter música, vai ter que ficar muito dinâmico, ou vai ter que prender a retenção ali e tudo mais. O cara não sabe de nada. Se a mesma dinâmica do cara que faz um vídeo no YouTube é diferente do cara que tá vendo uma aula, por exemplo. Porque ele não pode ter muita distração ali toda hora aparecendo letra, não sei o quê. É completamente diferente. Então, isso aí, entender sobre marketing digital vai ser o teu diferencial para conseguir vender o serviço audiovisual. Que massa, cara. Isso é muito massa. Audiovisual, eu coloco muito, cara. Desde que eu tinha um perfil com 2.000 seguidores, eu sempre investi em audiovisual, óbvio, dentro dos níveis que era possível investir. Eu sempre investi e sempre foi motivo de elogio. Ninguém nunca falou, pô, mas o áudio do teu vídeo tá ruim. A imagem do teu vídeo tá ruim. Por quê? Porque sempre teve esse cuidado. E eu vejo que quando a pessoa tem esse cuidado, de fato, esse olhar pro audiovisual, o negócio dela cresce muito, 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 muito em curto espaço de tempo. Porque é o que a gente falou, tem objetividade. De fato, ele tem um norte para poder seguir. Irmão, legal. Gostaria agora que você contasse para a galera um pouco de como foi a introdução do Isaac para, tipo assim, esse é mais voltado para a galera videomaker de fato. Porque eu acredito muito que o seu público tem algumas pessoas que ainda te acompanham por conta disso, não só, Muito. né? Como que a galera pode pegar e migrar para isso? Para seguir você como modelo, de fato. Tipo assim, pô, eu quero ser igual o Isaac. O que que eles precisam fazer? É óbvio que não dá pra contar tudo, mas se pudesse separar em marcos, assim, Difícil essa aí, hein? é difícil, cara. Que, gente, o que você encontra nesse podcast, você não vai encontrar em lugar nenhum, já tô adiantando. Nunca me fizeram essa pergunta. Aí, que massa. Mas, tipo assim, como que a galera pode, por exemplo, primeiro ela vai investir em pessoas, depois ela vai investir em equipamento, o que que ela tem que fazer, qual o modelo de construção, qual o modelo de negócio ela tem que construir, pra de fato conseguir sair do videomaker e não ficar trocando a hora dela, e sim construir um negócio escalável, um negócio nem que Exato. seja escalonável ali. Mas que ela saia da dependência de eu, e construa um negócio de fato. Legal, cara. Vamos lá. Eu separo assim, dentro desses meus últimos 3 anos, que eu tive 3 etapas, que era a primeira é o planejamento. Eu fiquei um Uhum. mês mais ou menos planejando tudo que poderia dar errado. E eu já planejei, por exemplo, por mês, quanto de faturamento eu tinha que levantar, em que momento era o momento de contratar as pessoas. Claro, esse planejamento não vai ser seguido à risca, até Uhum. porque você vai amadurecendo e vai ter outras coisas, dificuldades que você não tinha notado. Mas eu fiz o primeiro mês para planejar tudo isso daí. Eu tenho mais de 20 páginas anotadas no caderno que eu falava, ó, mês tal, eu preciso faturar tanto, mês de fevereiro, tudo mais, e planejamento, a capitalização e a escala. Se eu fosse resumir, foi isso que eu fiz. Planejamento um mês, escala eu demorei um ano, ou a capitalização demorei um ano para conseguir, e a escala eu só consegui em 2022. Então, quando eu estava no processo de capitalização, o que eu falo? Cara, você só quer levantar capital. Não é para você estar ligado no seu propósito. Eu sei que muita gente, qual que é o seu propósito hoje? Eu quero me tornar uma referência de diretor e tal, a parada assim. Não é por aí. Você não tem que estar preocupado no momento de capitalização pelo seu propósito agora. O seu propósito principal é o quê? Levantar capital. Então, nisso, o que que eu fiz? Eu abri mão do ego de querer, eu só atendo mercado digital. Não, cara. Eu editei foto para marca lá de Pernambuco, revisei legenda de uns caras lá do Orkana, editei vídeo, fiz legenda Que também, massa. revisei texto de roteiro e tudo. Cara, tudo que eu podia para levantar capital, eu levantei naquele momento. Massa. Que eu abri mão um pouco do ego, e tipo assim, você sabe mexer, fazer a banda de YouTube? Eu sabia por conta do meu canal antigamente. Então, por conta da experiência também, tirando foto 3x4, tudo que eu poderia fazer de agregar para levantar capital para aquilo, eu consegui. Então, eu lembro que o meu objetivo na época era levantar 80 mil, 70, 80 mil. Depois que eu consegui aquele valor, e aí que eu consegui, tipo assim, tá, com esse valor agora eu consigo ir para a parte da escala, porque eu já validei o meu tipo de cliente, qual que eu já consegui levantar capital, consigo investir em equipamentos agora, eu consigo investir Que em equipe. massa. Fica muito mais simples quando você já tem, você entende que aquilo ali é só uma fase. E não aquela pessoa que é frustrada de tipo, o que que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo trabalhando pra esse cara, velho?
Eu posso muito mais do que isso. Só que às vezes o cara não entende que é só a fase de capitalização, irmão. Você só tá ali para Que conseguir massa. levantar o seu salário, é só para levantar o capital. Depois você pensa lá na frente na parte da escala. Então, depois que eu aprendi isso daí, ficou muito mais simples, porque eu não saí contratando ninguém, agora eu sou empresário e tudo mais, eu não pego na câmera, não foi assim. Foi a fase de capitalização até o final. Consigo contratar, consigo delegar o que me ocupava mais naquele momento. Era edição. Meu primeiro funcionário foi o quê? Edição. Era o que me ocupava mais de tempo. Depois eu fui entregando para outro editor, já que um não estava dando conta. Depois eu estava perdendo muito tempo fazendo orçamento. E aí fui lá e contratei uma pessoa para fazer orçamento. E aí, no final, que foi para ficar redonda a parada, eu falei, é, a Camila, que é minha noiva, hoje ela que gere a equipe, ela que faz esse contato com o cliente e os editores, os filmmakers, enfim. E no final, eu precisava de alguém para delegar a criatividade, que é o mais difícil. E foi a última coisa que eu deleguei foi a criatividade. Porque não é uma coisa que você consegue, simplesmente passar para uma outra pessoa. Eu preciso de alguém que tenha referências estéticas e tudo mais, até o ponto que eu tenho funcionários que são operacionais, outro artístico, outro da criatividade e outro de gestão. Entendendo isso tudo, eu consigo gerar um negócio redondo. Que massa. Mas para isso, eu precisei primeiro passar pela fase de capitalização até chegar na escala. É que nem, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui de, sei lá, um direct response. Primeiro você valida o produto, validou, vendeu bem, teve feedback, tudo mais. Depois você escala, É, depois que você injeta a grana na parada. de fato. Então, da mesma lógica, eu uso dentro da minha empresa. Primeiro eu validei o processo, validei a oferta, é aquele preço que a galera estava pagando e agora eu vou botar a gente dentro. Que massa. Isso é muito legal, cara, porque então, se o cara fica. Eu já vi muita gente assim, mas meu preço é tal e tá com a agenda vazia. É, o que adianta isso? Então, eu prefiro ter a agenda lotada de clientes menores, que aí, conforme eu for tendo fluxo de caixa, que foi o que você fez, com uma mega inteligência, uma mega sabedoria, isso é admirável, porque a galera não tem isso muitas vezes. Não, o cara não pensa. Não, eu não vou aceitar esse cliente porque é pouco. Aí ele sobe no pedestal do ego e da vaidade Exato. e fica ali. Então, por exemplo, cara, hoje você não precisa pegar na câmera mais. Você não precisa pegar mais no computador para poder editar. Você já tem pessoas. Isso é muito legal trazer esse assunto. Mas e se precisar? Qual que é o problema? É o teu Exato. negócio, é o teu ganha-pão, é o que põe dinheiro na tua mesa. Que, Como já aconteceu dos filmmakers estar ocupado e ir lá. pronto, me não tem Hum. problema nenhum. Coloca a roupa, tira o terno, o blazer, põe a Bota o roupa preto videomaker e e vai vai lá. embora, cara. Aí não tem problema nenhum. Eu acho que o fato principal é você de fato trazer uma solução pro seu negócio e pro seu cliente. Se isso é necessário, qual é o problema? Porque eu vejo que tem muita gente no ego da vaidade, o cara era designer, por exemplo. Não, agora eu delego, não ponho mais a mão. Aí a demanda dele tá mega atrasada lá e o Photoshop dele fechado. Exato. Cara, tipo assim, galera, desce do pedestal da vaidade de fato, porque o teu negócio é o que põe dinheiro na tua conta, é o que sustenta sua casa, sua família, e de fato é o que vai te gerar que vai te proporcionar essa representatividade e você conseguir alcançar os seus objetivos. Só que para isso precisa descer do pedestal do ego e da vaidade e, se for necessário, colocar a mão na massa. Então, por exemplo, um dos maiores empresários que eu tenho o prazer de viver e tudo mais, cara, é o que eu falo. É meu pai, né? E ele me ensina muita coisa mesmo. Cara, se não tiver ninguém para empurrar pallet na empresa dele, ele vai descer lá e vai empurrar pallet e não tá nem 25 anos de empresa, Nossa. saca? Então, tipo, com 2 anos, não, porque eu não limpo o meu escritório. Cara, tipo, A mente fechada. é uma mente muito fechada, sabe? É uma vaidade muito grande. E é muito massa você trazer isso, porque, tipo assim, cara, você começou como fotógrafo 3x4, foi contratado por um estúdio, depois você abriu sua produtora, fechou a parceria que você tinha, viu que tinha uma possibilidade dentro do mercado de audiovisual para lançamentos, começou a pivotar para esse lado, mas ao mesmo tempo você não abriu mão, porque você ainda faz propaganda, você Sim. ainda faz publicidade, você ainda faz para grandes marcas, até contar um pouquinho disso, como a galera pode chegar em grandes marcas, assim como você chegou. E é muito massa isso. Cara, como é que a galera entende que elas não precisam um ou outro? Eu sempre falo isso. É um e outro. Você não perdeu a sua habilidade em publicidade e propaganda. Exato. Você ainda tem. Só que você preferiu ser 80% lançamento, 20% dos outros negócios. O que a galera precisa? Como que a galera pode? E o que elas precisam entender de fato, Isaac? Pra não criar uma mentalidade de um ou outro. Sim. Cara, eu acho que a primeira coisa que eu peguei a lógica, eu tinha até explicado isso no vídeo recentemente,
de ter uma esteira de produtos ali, né? Para conseguir atender todo mundo. Hoje, então, o cara que, por exemplo, a gente atendeu já a Meet the Drapers, que é um programa internacional lá do Vale do Silício e tudo mais. Cara, da Califórnia e tal, a galera foi lá, tudo em inglês, enfim. E eu já atendi o cara que só quer uma edição essa semana, que tipo, o cara pagou R$ 1.500. Ele só queria editar. Eu poderia simplesmente falar, não, a gente só edita os materiais produzidos pela gente, sabe? O cara tem Uhum. muito desse ego e tudo mais. Só que quando você entende disso e que você pode abraçar, você tem equipe para abraçar, você está deixando dinheiro na mesa. Às vezes, você pode até atender e isso aqui pode, por exemplo, sujar um pouco do seu posicionamento, tá? Mas não deixa de atender. Vai lá e não posta. Por exemplo, a gente tem vários trabalhos que a gente não posta. Eu não Sim, posto. Hoje, por exemplo, vai rolar 3 trabalhos simultâneos. E eu só vou postar o meu. Só o que me interessa ali, que eu exato, quero mais clientes daquele nicho. Mas eu não deixo de atender isso daqui. exato. Né? Tanto que, por exemplo, recentemente a gente pegou o lançamento do Guerra e eu só fiz uma parte operacional. Eu podia muito. Ah, não. Se não for para eu assinar lá com a criatividade. E o Azaf foi lá e fez um puta vídeo Muito irado louco. de criatividade, a parada toda. E eu simplesmente podia falar: ah, não, eu só entro se for por completo. Não, cara, eu fui lá e editei aula, editei criativo, legendei a parada, corte de podcast. Eu não deixo de atender isso daqui, porque Exato. eu tô participando de uma coisa tão grande quanto ele Sim. e tô fazendo a minha parte. Achei legal você tocar nesse ponto, porque eu também participei do lançamento do Guerra, né? Eu gravava, você editava em Sim, algum desses casos, mas que é massa, por exemplo. Poxa, um dia que o outro videomaker, o Azaf, fez um trabalho excepcional, eu achei muito massa o trabalho dele. Às vezes o cara não pode, ele tá em um outro job, às vezes o cara tá fora do Brasil e não pode atender. Quem que vai ser as opções? Ele vai olhar pro Isaac, ele vai olhar pra empresa do Gabi, e fala, poxa, legal, vou trabalhar com os caras. sim. Então muitas vezes fala, não, 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 só edição não pega. Não, não. Bruno, ou eu gravo ou não. Cara, então, tipo assim, eu acho muito massa. E eu acho muito massa que a gente teve uma troca nesse job, Isaac. Não sei se você reparou isso, mas, por exemplo, você mandou um áudio pro Rafael Baggio falando assim, ó, quem for gravar as aulas, grava dessa forma. E eu também tive cuidado. Falei, ó, quem for editar, edita dessa forma. Aham. Então, tipo, a gente adiantou o O job trabalho um do outro. pro nosso. Não, e o nosso cliente saiu satisfeito. Tipo, ele saiu mais feliz porque a gente conseguiu atender dentro dos prazos, a gente conseguiu atender ele de uma forma que ele ficasse satisfeito. Tá tudo certo. Tipo, é muito isso, cara. Pô, beleza, não deu pra atender tudo. Eu vou atender o que dá, eu vou fazer o meu melhor no que dá. E conforme for aparecendo as oportunidades, vai crescendo. Então, pô, a gente tem um job muito legal, uma pessoa expressiva dentro do mercado digital, muito expressiva, tá dentro da nossa carteira de portfólio. Pronto, muitas vezes o cara, não. Edição não. Não. É que eu virei videomaker, eu comprei uma A74, eu só gravo agora. Sim. Cara, não é isso, né? Tem que ter essa esteira para atender todo mundo, né? Exato. Depois que eu fiz essa esteira, cara, tendo tudo que você imaginar. E às vezes, uma coisa que eu até indico, tem muita gente que, por exemplo, quer entrar no mercado digital, mas faz casamento. Ah, Isaac, mas minha receita tá aqui em casamento e eu quero entrar no mercado digital. Beleza. Cara, cria um braço da tua empresa que atende só casamento ou só do digital. Às vezes muda o nome, porque, por exemplo, eu tinha a PED, que eu acabei saindo depois, mas ela atendia negócios locais. E nem por isso eu atrapalhei a Raw, que é a minha empresa para o mercado digital. Aí. Não deixei de atender isso daqui. Eu só criei um braço diferente para um não interferir o outro. Porque, por exemplo, é uma coisa. Se você junta tudo, às vezes você faz um aniversário de criança, R$ 500, e aí quer cobrar, tipo, sei lá, 10 mil, 15 mil numa VSL. O cliente que vê isso, ó, cara, o cliente que estava gravando hoje, na quarta, na quinta, ele estava fazendo aniversário. Talvez isso para tua comunicação não seja tão Exato. atrativo, mas quando você separa braços da empresa ali, faz mais sentido pro cara. Sim, e é o fato que você falou, né? De não. Cara, não é porque você fez o job que você precisa mostrar que você fez o job. Talvez não seja vantajoso pra você. Você tá numa transição de nicho, ou você tá migrando pra um novo mercado, ou você tá migrando pra uma nova área, uma nova aba da sua empresa, um novo braço. Pô, não precisa apostar. Seja inteligente, sabe? Eu falo, Sim, a comunicação ela funciona muito bem, mas a comunicação efetiva ela é melhor ainda. E você comunicar aquilo que você quer transparecer como mensagem. Então, por exemplo, quantos jobs a gente já pegou de edição? Cara, a gente já chegou a cobrar aqui, Isaac, R$ 1.500 pra editar, tipo assim, 5 aulas de um curso, cara. Às vezes é o que um videomaker ganha de um job inteiro, que ele por precisa fazer gravar e produção, não editar sei o já. quê. Cara, tipo, super simples as aulas. Era colocar a vinheta, colocar início, fim, fazer os cortes ali no meio e adicionar lettering. Só isso. A gente pegou o cliente,
Só que foi um cliente que ficou com a gente muito tempo. E muito tempo. Muito tempo. Pagando esses 1.500, 1.500, 1.500. Era um colaborador da minha empresa que ele estava sustentando ali dentro. Com Exato. uma edição simples. Ia. Pronto. Então é isso, você entender. Muitas vezes vale a pena sim. Eu defendo a linha de que vale a pena. Gostaria de ouvir do Isaac isso. Vale a pena você ter cliente para você. Alguns clientes, tá? Não todos. Para você pagar suas contas fixas. Então a gente traz muito isso. Eu tenho também, sim. Aí, que massa. Muito dos recorrentes. A gente traz aqui na empresa dos recorrentes. Os recorrentes pagam as contas fixas. Os outros vêm em escala. Por exemplo, fechou um job. O cara pediu orçamento numa semana, na segunda ele fechou um job 32 mil reais. Ou seja, não estava previsto. Não Sim. é recorrência também. Eu não posso pegar isso. Não, deixa eu contratar um monte de gente aqui. Nós contratamos um freela para você delegar, um de qualidade que você tem na sua lista de contato. Delega com essa parte dessa margem que você separou desse job, porque sabe que vai aumentar a demanda. E você vai seguindo. Cara, eu acho muito massa isso de recorrência. Você tem isso dentro da sua empresa? Como que funciona? Cara, faz parte hoje da esteira de produtos. A gente tem pacotes recorrentes, só que tem um cara que paga no mês, mas eu tenho um cara que paga ano. Que Então, ele massa. paga, por exemplo, 50 mil ano e ele tem direito a tantas diárias durante aquele ano. É que nem cartão de crédito. Então, se você tem limite, você vai gastar o limite. Então, aquele cara que não estava nem previsto, por exemplo, trabalhava 3 vezes, 4 vezes durante um ano comigo. Às vezes ele tá agora 10 vezes. Aumentou a rede social do cara, melhorou os conteúdos e se ele tem crédito, ele vai pensar na parada. Então, Isaac, ainda falta 3 diárias ainda. Vamos para onde? E aí acaba Que gerando isso massa. daí. E o lance de cobrar anual também, ter essa esteira no anual, me permitiu também que eu peguei o faturamento todo que a gente teve ano passado e em cima disso eu falei, nossa, cara, quer dizer que se eu vender um anual, por exemplo, para 10 pessoas, 20 pessoas, eu já fiz o faturamento do ano no mês presente. Que É como se massa. eu tivesse vendido a minha empresa, tá ligado? Sim. Como se eu tivesse trazido valor equity de faturamento pro presente. E aí, quem tem capital manda no jogo. Quem tem capital consegue investir em infraestrutura, equipamento, treinamento, tudo, velho. E Tudo. aí, recentemente, cara, eu não sei se eu posso falar aqui ainda, mas eu vou. Mano, eu comprei uma Red agora, de Que cinema. massa. A mesma câmera que grava Stranger Things, o Senhor dos Anéis, enfim. Vai estar na minha mão, velho. Só que eu só permiti isso porque quem tem capital manda no jogo. É, Porque você traz isso daqui e agora você consegue investir numa qualidade com melhor para os certeza. clientes e Com criar um certeza. novo produto até mais caro para conseguir oferecer para eles. Com certeza, com certeza. Eu acho isso muito, 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 muito legal de ser falado. Cara, quem tem capital manda no jogo, né? Então, isso é muito massa. Uma Red, a câmera de cinema, você conseguiu trazer para o mercado audiovisual, isso também é muito massa. A gente passou por um fato interessante, semelhante aqui no escritório. A gente começou, cara, eu falei, opa, é mais do que eu pensava. Só que você ainda não tem noção, porque é o que eu Sim. falo, audiovisual é uma infinidade, é um oceano azul. Não Você pode gastar 5 mil quanto 500 mil. como, sei lá, 250 milhões se você quiser e não vai acabar É, as coisas pra você comprar, porque cada vez é uma coisa nova, um cabinho diferente, uma câmera é, diferente, a lente, uma iluminação e assim por diante. A gente começou a investir, legal, Isaac. E o que que eu entendi? Cara, se eu não tivesse caixa, eu teria parado nessa etapa. exato. Foi o que você falou, se eu não tivesse caixa, eu teria parado nessa etapa. Óbvio que a gente fez alguns parcelamentos, isso é normal de quem tá, Sim. principalmente no audiovisual, cara, né? Mas eu entendi que eram parcelamentos de alavancagem, né? Dívida de alavancagem para minha empresa, porque estava virando insumo, material de trabalho para a gente converter em energia que vai virar dinheiro para a empresa. E no final vira até patrimônio também da empresa, né? Com certeza, audiovisual bom é disso, né? Hum. Pô, Isaac, não tô mais usando a Red, não tô mais usando a Sony, Fuji, qualquer outro. Vende o equipamento, compra o que você quer usar. Pronto. Pô, não tô usando mais televisão. Vende a televisão, compra uma que você vai usar e tá tudo certo. Eu falei essa semana, cara, pra um cara que eu tava montando o setup dele e tal. Ele falou, mano, essa câmera aqui, o que que você acha dela? Eu falei, cara, você tem duas frentes. Você pode usar isso aqui como uma ferramenta de trabalho e tudo mais, ela vai te servir. Porque ela é uma câmera mais antiga e tal. Ela vai te servir agora. Mas se você vai começar a investir agora em equipamento, a gente vai gastar uns 50 mil. Daqui a pouco você vai querer investir mais e vai dar uns 100 mil. Se você quer lidar isso como um patrimônio, que você sabe que a qualquer momento você pode vender isso daqui, vamos pegar uma melhorzinha que está mais nova, porque para revenda vai ser melhor. E aí o cara vai lá e vai comprar uma Que nova. massa. Porque pensando em patrimônio, você quer cuidar do seu patrimônio. Porque, Sim, cara, se eu for contar tudo, a gente fez um levantamento faz mais de 6 meses, assim. A gente tem tipo 500 mil de equipamento. é isso mesmo. Se eu não lidar
isso aí como patrimônio em estar renovando as coisas, cuidar delas e tudo mais, e não só como minha ferramenta de trabalho, isso aí vai por água abaixo. É dinheiro que, meio milhão que saiu ali do nada. É, Vai ser gasto. Quando você começa a lidar isso como patrimônio mesmo, você quer cuidar daquilo. exato. Você quer cuidar, você quer fazer manutenção, você quer fazer seguro. Por exemplo, todos os equipamentos têm que ter seguro, cara. Se não tem seguro, é uma maior burrada que você tá fazendo na tua vida. Tá com equipamento. Galera, seguro de audiovisual. Se tem uma câmera de 10 mil, o seguro vai ser R$ 200. Seguro vai ser R$ 200, R$ 300 no máximo Sim. por ano. Por ano. Por ano. Se a tua câmera cair, R$ 10.000 indo água abaixo, sem contar a lente. Uma câmera é o que a gente tá falando? A gente tá falando de uma câmera muito acima. O cara às vezes não pensa, poxa, R$ 200. Não, mas é R$ 200, Isaac. Não posso pagar R$ 200 de seguro, cara. Mas o cara pode pagar 5 mil no conserto de uma câmera se quebrar. É. Então muitas vezes é patrimônio, é seguro, é manutenção. E a gente volta para o pilar que a gente falou anteriormente, que é segurança. Nesse mercado, você tem uma câmera, a qualquer momento saiba que ela está suscetível a pifar. Você tem um equipamento, ele está suscetível a pifar na tua mão. Sim, Você está usando, ficou preto, acabou. Só que você tem a manutenção, isso aí você fica mais seguro. exato. E aí entra num fator de mentalidade. Você trabalha mais leve, sua pressão desnecessária diminui. Tá tudo em dia, tá Sim, tudo assegurado e tal. Pô, quando a gente vai fazer take, quando a empresa vai fazer take perto de água, a gente fica com medo já, cara. Qualquer coisa em água já é. Você tem seguro. Pô, se cair, tudo bem. beleza. Vou entrar, vou acionar o seguro e vai seguir a vida, né? Mas, cara, é muito legal isso. Isso é muito legal. Vamos responder algumas perguntas aqui? Nada brabo. Vamos lá. A primeira pergunta, cara, é mais uma dúvida introdutória, de fato, e é como a pessoa pode começar dentro do audiovisual. Acho que a gente não precisa ir para equipamento, porque equipamento é Sim, muito fácil, né? Mas como que ela pode entrar de uma maneira que ela vai crescer rápido, de uma maneira que ela vai crescer de uma forma diferente, além do que as pessoas do mercado fazem, legal. uma forma exponencial aí. Cara, primeiro eu começaria com edição, porque um computador você tá mais acessível ali e você consegue atender a galera do audiovisual, ser prestador de serviço para a galera do audiovisual. Eu trabalharia para entrar internamente, para você aprender mais. Às vezes as imagens que você nunca teria acesso, você tem imagem daquela. É tanto que quando eu vou procurar editor, é muito difícil ter editores bons, sabe? Ou o cara é muito foda, ou o cara tá começando iniciante e tudo mais. Mas às vezes eu olho dentro do portfólio do cara e eu entendo que ele tem a ginga ali, só que ele nunca teve. Ele nunca teve acesso a imagens boas para editar. Então, como que aquele cara vai conseguir mandar o melhor potencial dele, sendo que ele só tem imagem ruim? É. Ele só sabe editar naquele momento. Então, eu entraria internamente dentro, seja de agência, dentro de produtora, começa ali na edição e você vai evoluindo nisso. Até Uhum. você conseguir juntar uma grana, você começa a perceber comportamentos na gravação, que aí você começa a ver, ó, o cara tá gravando de esquerda pra direita. Ele grava nesse perfil de cor aqui, vou transformar isso daqui. Que E o massa. cara vai ter muito mais noção de como que funciona a captação Sim, também. sim. Até o momento que ele compra a câmera, ele já tá pronto pra isso. Tá pronto. O que eu vejo é que a câmera é uma ferramenta que você tem na mão. Só que é o que eu vejo muita gente, que é um dos maiores erros, a galera tem as câmeras das mais tops e não sabe usar. E não sabe usar. O cara tem uma ferramenta na mão. É o que eu falo, o cara tem a Ferrari e anda 10 por hora. Cara, se for Uhum. pra andar 10 por hora, compra uma bicicleta. Não paga IPVA, não precisa pagar gasolina, não Exato. corre o risco de ser roubado. Se riscar, não tem problema nenhum. Por quê? Não faz sentido, é mais barato. Então, cara, você tem um equipamento, de fato, invista em conhecer o que você tem em mãos. Não adianta nada ter uma Ferrari e andar 10 por hora. Você tem uma Ferrari, que o Isaac falou, você vai editar, entende por que você está editando aquele perfil de Sim, cor, entende por que você está fazendo aquele movimento, aquela transição e assim por diante. Por que a música sobe, por que a música desce o ritmo, por que tem essa modulação. E a galera entendendo isso, ela consegue partir para um ponto mais avançado. Mas aí, começaria com o editor, depois compraria o equipamento. e depois eu começaria a fazer freelancer com os equipamentos. Massa. Então, meio que os teus equipamentos eles vão ser pagos em parcelas de cada trabalho que você pega. Então, entraria na edição, juntaria uma grana, iria para o freelance de captação. Até o momento que esse freelance de captação, você tendo essa estrutura, você já consegue pegar os seus clientes próprios. E ali eu começaria, cara, com um pacote recorrente. Meu primeiro pacote recorrente foi R$ 1.000 para um fisioterapeuta, que a gente é amigo até hoje. Eu fazia 4 vídeos para ele, um por semana ali. Naquela época fazia sentido, era 2018. Não tava nessa época Aham. de frequência ainda do Instagram. E ele pagava R$ 1.000 e eu falei, cara, se esse cara pagou R$ 1.000 e eu trabalho, venho aqui uma vez por semana, eu tenho 4 dias ainda para pegar mais 4 clientes. E aí você vai fazendo renda em cima disso. Que massa. Isso é muito massa. É recorrência, então, galera. Edição, compra equipamento, freelancer, buscando recorrência. E aí depois você parte para o pressuposto que foi o que a gente falou no
como esse podcast inteiro, que é a construção de empresas, construção de negócios, pessoas, equipe e assim por diante. Top demais, irmão. Vamos lá. Próxima pergunta é qual a importância de fato do audiovisual nos lançamentos? Para lançamentos, foi o que a gente falou aqui um pouquinho, né? A gente conseguiu construir uma boa narrativa, mas se tiver mais algum ponto em consideração queira acrescentar. Legal. Cara, eu acho que a importância dele vai ser o 80-20 da parada dentro do lançamento. Porque ainda assim, uma boa comunicação vende mais do que. Por exemplo, eu falo sempre que um criativo ruim no tráfego não vai performar. Um criativo bom, com pouco tráfego, você consegue fazer milagre com ele. Exato. Não precisa estar ali chorando por atenção e tudo mais. Sim. Hoje, cara, eu promovo minhas coisas dentro do meu perfil, todos a 0,26 centavos, Que 0,30 massa. centavos por visita dentro do perfil. Cara, isso aí é genial. Porque eu não preciso gastar horrores de dinheiro para estar traindo gente Gente, nova. Fica muito mais simples quando você tem algo bonito ali e apresentável para a pessoa. eu concordo plenamente no que você falou. Eu concordo que um criativo bom num tráfego ruim converte. Um criativo ruim num tráfego bom não converte. Então é muito disso. Irmão, vamos lá. Última pergunta. Eu acho essa massa a gente tocar, porque você falou sobre isso também. Audiovisual, precisa ter uma formação, precisa ter faculdade. Como funciona pra galera ingressar nesse mercado? Não do que a gente já falou, mas como que funciona pra galera que gosta de uma linha mais técnica? Gosta de ser técnico antes de ser prático. Eu acho que a gente foi um pouco contrário. A gente foi muito mais prático pra Sim. depois ser técnico. E essa galera ser técnico precisa de fato ter uma faculdade? Não, cursos profissionalizantes já servem para ser um bom profissional dentro do mercado. Legal, cara. Eu considero audiovisual comparado com, por exemplo, uma quiropraxia. Você não precisa de formação em si, mas você precisa entender e ser bom naquilo, Que massa. para não ter que matar ninguém. Ali, vai que você faz ali a dorsal diferente, mata o Errado, né? cara, exato. Porque o cara conseguiu isso com a prática. Então, basicamente, o audiovisual. Eu larguei publicidade porque eu tava tirando 8, 9, 10 em todas as matérias e eu não conseguia ir para a faculdade todos os dias por conta dos trabalhos da produtora. E eu reprovei em 5 matérias, tirando 8, 9, 10 dentro de publicidade. Olha isso. E aí eu ia ter que repetir o ano em 5 matérias, tirando 8, 9, 10 porque eu não fui para a faculdade. Então eu entendi que ali era mais sobre o sistema e não sobre o que você aprende de fato. Porque eu sabia, eu dominava o conteúdo, eu estava dentro de agências de publicidade, vivendo ali o dia a dia, fazendo trabalho com os caras. Só que por conta de regras do sistema, eu não conseguia passar para o próximo semestre. Caraca, olha, Foi olha doideira. como que é, né? Tipo assim, você é o top aluno, mas mesmo assim você não tem desenvolvimento. E aí você falando, me veio um estralo. Eu achei que você ia falar assim, eu tirava 8, 9, 10 e não conseguia um emprego. E muitas vezes pode acontecer isso, não só a reprovação da faculdade, mas Sim, 8, 9, 10 o cara não consegue um emprego. O cara fala, por que eu tô fazendo faculdade? Se o que eu quero com a faculdade é um emprego e eu não tô conseguindo. Então, muitas vezes vale a pena, assim. Eu já comecei 2 faculdades, administração de empresas e marketing, mais voltado para publicidade também. E, cara, eu entendi que não era só aquilo que eu precisava para ter um bom emprego. Eu exato. precisava entender de pessoas, eu precisava ser comunicativo, eu precisava ter uma boa imagem, eu precisava ter uma boa confiança de fato no que eu iria fazer, no que eu Sim, iria ofertar para as pessoas, e eu só ia ter confiança com a experiência. A gente volta porque a gente falou também, experiência eu acho que é a chave da maturidade, é a chave da confiança. E hoje a gente consegue sentar em mesas com empresários e falar, conversar a nível com eles sobre os assuntos, porque a gente tem confiança, a gente tem exato. experiência dentro desse mercado. E não é porque você não vai fazer faculdade que você tem que tirar esse conteúdo de algum lugar. É. Você tem que estudar de outro lugar. Não tá Exato. saindo da faculdade ali em cima, mas É, precisa de outro, cara. o que eu vejo muito é que a galera se esconde atrás do canudo de formação. Eu sou formado antes. Ela fala, eu sou formado antes de falar qualquer coisa. Pô, A gente fala e seu nome. é, sou formado, prazer, meu nome é Gabriel. Não, muitas vezes, meu nome é Gabriel, eu tenho habilidade, sou especialista. Por quando você fala que você é especialista, você já tirou todo muito peso da formação que você tem, porque você é especialista de fato. E óbvio que você precisa provar que você é especialista, né? Não Sim. basta simplesmente você falar que você tem que provar que você é Você especialista. pode até ver na hora de palestras e tudo mais. Bota um monte de blogueira lá, todas são formadas em publicidade. Aí, ó. E bota lá, a primeira coisa que bota no sobrenome é tipo, publicitário. Porque Aí. ela quer levar aquele lance Que da ele parada. quer levar o O cargo, o título, peso, é o título, né? né? Mas muitas vezes essa é a publicitária que quando abre a boca pra falar, você fala, meu Deus do céu, deixa eu tampar meus ouvidos logo, porque eu não sei o que ela tá falando. Muitas vezes quem não tem a formação te passa uma boa mensagem, te passa um bom conteúdo e sai na frente dessas pessoas, né? É o que eu falei.
Às vezes quem vende mais não é só o melhor, mas é o mais conhecido também. É isso aí. Massa demais. Irmão, você tem alguma consideração final pra fazer pra galera? Como que a galera te encontra? Como é que elas conseguem acessar o Isaac, os produtos, serviços que o Isaac tem? Legal, cara. Irmão, hoje em dia eu tô muito focado no YouTube, que Que nem massa. você. Lá tem bastante conteúdo. Se você é videomaker, no meu YouTube você vai encontrar muita coisa. Agora, se você é empresário e tudo mais, dentro do ramo de lançamentos, dentro do meu Instagram eu acho que vai ter coisas que mais te agradam lá. Hoje eu separei assim. Que massa. O meu YouTube eu vou comunicar só para videomakers e meu Instagram eu consigo comunicar mais pro cliente final ali do que Que está massa. acontecendo. E qual que é? Como que a galera te encontra no YouTube? No YouTube, só digitar Isaac Moreira, ISAK Aí, Moreira, e no Instagram também, Isaac ISAK Moreira. Morela. Top É. demais. Irmão, última pergunta, essa é até bom se pensar um pouquinho. Não é uma pergunta saia justa, né, não? Mas se as pessoas, se o mundo te conhecesse por uma palavra, por uma frase que fosse motivacional, que empolgasse, que incentivasse as pessoas, uma frase para as pessoas meditarem sobre ela e de fato ser uma frase que agrega, uma palavra que agrega, que defina o Isaac, qual que seria? Cara, a minha eu até falei ontem no podcast, é muito sobre propósito, princípios, sobre ser uma pessoa leal, transparente. Qual que seria a do Isaac? Cara, eu acho que a frase que eu mais falo no meu Instagram é: Você não nasceu para ficar preso no quartinho RGB. Explica isso aí antes de É, encerrar. vamos lá, o que que é o quartinho RGB? É o quartinho do cara que trabalha no escritório, né? Que ele trabalha às vezes de home office e tudo mais, Uhum. que ele fica preso ali com aqueles LEDzinho e tudo mais, e ele acha que o mundo dele é aquilo ali. Mas o problema não é tá ali, é você ficar preso só aquilo ali. Você não faz network ali dentro. Você não Aí. consegue conhecer novas pessoas, negócios não acontecem ali, acontece do lado de fora. Então, o fato de você conseguir ter essa liberdade de não ficar preso no quartinho RGB, que era como eu me encontrava na minha antiga empresa, eu acho que me define muito bem, porque eu entendi e fiz a migração do Isaac, que era totalmente focado ali, RGBzão e tal, para o cara que descobriu que existe um mundo lá fora e é bem melhor, é lá que vai acontecer os negócios para você trazer para dentro do quartinho RGB. Que massa, mano. Top demais. Irmão, mais uma vez, obrigado pelo Falei convite. Tamo demais. junto, sabe? Que Rendeu, hein, precisar, esse tamo aí. podcast? Demais. E turma, é muito disso que você vai encontrar dentro desse podcast, dentro de todos os nossos episódios. É muito mais que simplesmente conteúdo, é muito mais simplesmente do que bate-papo. É o que eu falei, é infotenimento. É você trazer informação com entretenimento e a gente compartilhar muito da experiência. E eu espero de verdade que vocês consigam pegar as nossas experiências, nossa troca de bate-papo aqui e trazer para dentro da sua realidade. Você conseguir pegar tudo que a gente falou e olhar ponto a ponto e analisar de fato como que você pode aplicar isso dentro da sua empresa, dentro da sua vida, dentro dos seus futuros negócios, ou então como que você pode ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo e mandar para essas pessoas que precisam de fato ouvir muito do que a gente falou aqui dentro e falar assim, ó, escuta o podcast desses dois que eu tenho certeza que vai agregar. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like aqui e enviar esse vídeo para 10, 15, 20 pessoas, o máximo que você conseguir, porque a gente tem certeza e a gente coloca a nossa mão no fogo que esse conteúdo pode e vai transformar muitas pessoas. Fechou? Tamo junto e eu vejo vocês no próximo podcast. Valeu. Dun, da, da, dun, da, da, dun, da, da, dee, da, 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 dun.